Flamboyant, tipo mídia de surf, só que mais legal. Então vamos lá, mais Surf de Mesa no ar, sou Rafael Tonini. Eu sou a Carolina Bride. Já arroba, né? Arroba em todos os lugares, estamos no YouTube agora. Faz todo aquele negócio que é super chato de falar, mas é importante. Seguir, compartilhar, comentar, curtir, tal do sininho, faça tudo isso porque é ridículo pedir, mas é importante no final das contas. Continuamos aqui em Saquarema, no Rema Saquarema Surf Festival. Palanque aqui, continua aqui no fundo, rolando Pro Júnior hoje, as meninas quebrando ali na água. E convidado especialíssimo, que estamos querendo faz muito tempo. E rolou. Não. Assim. Vai. Acho que na verdade. Quem melhor que você para se apresentar, assim, cara? Na real. Marco Sifu. Essas apresentações, porém, vamos lá. Pô, se foi meu apelido, né? A maior galera acha que é meu nome. Qual que é o seu nome? Meu nome é Marcos Oliveira de Castro Menezes. Eu sabia do Menezes. Que é o meu último nome, que geralmente vem na passagem, né? E tipo assim, mas tem gente que toma susto. Viajava comigo assim, aí o cara ia lá no cartão de embarque, sabe quando tu pega o passaporte de galera, agiliza todo mundo, depois você vem aqui distribuindo ele. Menezes? Tipo, quem é esse? Eu tô esperando você. Eu falei, não, cara, esse é meu nome. Mas eu ganhei esse apelido lá atrás, porque eu era um cara que sempre gostei de fazer esporte e tal, e teve uma fase que eu me machucava muito, assim, porque era aquela só fase de moleque que você surfa, anda de skate pra caramba, assim, e a gente gostava de fazer downhill também ali, e tinha uma ladeira, cara, que hoje em dia quando eu vou lá eu falo, meu Deus, como é que a gente descia esse negócio aqui, porque ela é toda íngreme, cheia de zigue-zague e toda esburacada, sabe? Eu lembro, cara, a gente, infância sem celular, né, assim, que a gente nessa época, teve acho que o meu primeiro celular, eu já devia ter 24, 25, sabe? Então, sim. Mas aí veio esse apelido aí, acabei que tive que assumir ele por conta de um filme de surf também, assim, que eu gostava muito dos filmes de surf, e tinha o Lombrô, que era do Rafael Melim, que fazia com a galera de Ipanema ali, e eu nunca aparecia, até porque eu, na época, não tinha muito nível para aparecer, ou talvez não fizesse sentido, mas aí quando eu comecei a mandar os aéreos, umas manobras diferentes, eu filmei algumas vezes com ele lá, ali no Rio, mas eu fiz uma viagem com o Trequinho e com o Pedro Henrique, que eles iam correr 2 WQS, uma na Costa Rica, outra etapa no Panamá, e eu fui só para acompanhar meus amigos, que eram meus amigos ali do Leblon, e o Melim foi para filmar, assim, para o final do filme, e eu acabei aparecendo, só que ele botou o Sifu, porque era o apelido. Ele não sabia que era também, eu quis botar o apelido, e aí eu tive que assumir Sifu, e aí mas você gosta? A vida inteira. Cara, eu gosto, assim, eu não ligo muito não, às vezes fica um pouco desconfortável, assim, sei lá, às vezes eu tô ali passeando com um cachorro, tem uma velhinha, uma senhorinha, aí alguém me apresenta, esse aqui é o Sifu, não, tem os velhinhos lá que não conseguem nem falar o nome, ô Sifu, tipo, acho que velho tem essa etiqueta. Sim, vai ser falta de educação. Nada contra, não, sou velho também, só que eu não tive etiqueta, sabe, mas você vê, assim, uma educação, sei lá, uma geração a mais, que é 2, 3, às vezes, eu tô falando de gente. Não, sim. Muito mais. Mas, cara, eu aceito, acho legal, assim, quando, sei lá, a molecada entende, assim, que foi uma brincadeira, que é melhor você levar essas brincadeiras, sabe, da forma mais leve, assim. Eu nem ligo, sabe? Todo mundo tinha um apelido Caidão lá, sabe? Então, eu era só mais um. Não, e você sabe que é engraçado, porque eu até me perguntava, né? Eu sabia que era apelido, mas eu me perguntava, tipo, se a origem ela era relacionada ao que ela, não, né? No Rio de Janeiro você cresce no bullying, né? Bullying assim o tempo inteiro, a molecada fazendo bullying com o outro. Cara, E hoje tem até um nome pra isso, né? Bullying, mas na época não tinha nome, era implicância de criança ali, que ficava um zoando com o outro, implicando quem... Sim. Cara, era pior se você chorasse, ficasse chateado, então era melhor, cara, levar na brincadeira, que aí o pessoal até gostava, assim. Hoje é muito mais tranquilo, eu vejo a molecada, assim, eu acho muito... E que bom, né? Porque, caramba, muita gente não tem a mesma resistência, e muita gente passa do limite, sabe,
perde a mão, que eu quero dizer, Sim. e aí a pessoa vai ter problema psicológico mesmo, tá? Putz, Agora, o problema é aí que tá. Nós estamos desvirtuando total, mas vamos lá. Problema psicológico a gente tem antes de nascer, né, cara? Eu acho que, tipo, eu já falei, acho que devo ter falado 1000 vezes já no podcast, mas eu acho que deveria ser e às vezes direito básico vê, né, desde assim, sabe? Tipo, e às vezes não tem sinal, assim. do começo. Assim, acho que um dos casos que mais, quando eu digo problema psicológico, eu digo também depressão, tipo assim, tipo, por exemplo, tem muita gente que tira a própria vida assim e não dá sinal nenhum, sabe? A gente tem casos no surf, tem casos... Então, assim, é um negócio que, tipo, é sério, eu acho que talvez com o excesso, né, de cobrança, de informação, assim, até mesmo desses role models, né? Assim, você vê a vida dos outros, parece uma coisa no Instagram e aí não é daquele jeito. Mas ela é sempre melhor que a sua, né, cara? E, meu Deus, aí você para e olha pra sua e fala, pô, cara, minha vida é horrível. E nem é, sabe? Pelo contrário, às vezes a vida do cara ali que tá pagando de vidão é até pior que a sua. É verdade. Mas as pessoas se cobram muito, tanto na parte estética também, né? Pô, você vê a quantidade de academia, a quantidade de remédio, né, que a galera toma para ficar esteticamente bonito e muitas vezes é um corpo que você nem consegue manter, tá? Você consegue atingir. Sim. Você atinge, você chega lá, você fica gostosão, gostosona, saradão, saradona, mas, cara, no momento que você parar ali de tomar, quiser ir para uma night, fazer alguma coisa, ou viajar, largar, comer um doce, tá? Você vai chegar no corpo que dá para você ter, com aquele lifestyle. Então, assim, a cobrança, né, que a gente tem hoje é muito grande, assim, eu acho que na minha época tinha menos essa cobrança, sabe, de caraca, porra, acho que a gente tinha menos referência para se comparar, sabe, a gente se comparava ali com a galera que se via ali, que você surfava, pô, esse cara surfa melhor que eu, pô, esse cara, hoje em dia eu fico imaginando, pô, se eu sou moleque e fico vendo aquele Arthur Vilar dar aqueles aéreos ali, eu já me aposento ali mesmo, pô, caraca, vai ser muito difícil chegar nesse nível aqui, cara. Entendeu? Fora as oportunidades, né? Você vê um moleque toda hora na piscina, na piscina. Você fala, caramba, não tem nem que eu treine muito, eu vou ter essa quantidade de repetições para aprender tudo isso, assim, então... limites já foram atingidos e estão sendo esticados, na real, né? E aí, além de tudo, esse contexto de rede social que a gente vive é um poço de e cada vez mais jovem, né? Foi ontem que eu estava assistindo a transmissão aqui, aquela Dora, uma skatista, ela falou assim, tudo bem, pô, você ficou em quarto, Dorinha, você tem 23 anos, ela eu tenho 23 anos, eu era a atleta mais velha da Olimpíada, da categoria dela, do skate feminino. Acho que tinha uma menina de 9, não sei, tipo assim, caramba, imagina. Tanto que subiram a idade agora, né? Eu falei, caramba, cara, que parado, 23 anos, assim, na minha época, você era Grommet. Você era Grommet, você era Young Gun, você não era o Grommet, você era Hot 100, assim, aqueles caras, tipo, sabe, tipo o Matheus Erdi, a galera assim que... Aquele vai ser. Vai ser, hoje em dia é muito mais cedo, né? O Matheus mesmo foi campeão mundial com, sei lá, 16. Ontem a gente fez com a Carol Bastides aqui, tem 13 anos. Ela ficou, acho que mês passado, em segundo no QS, cara, com 13 anos. O recorde aí ela passou agora. Acabou de passar. Com recorde. De nota ali do somatório. Essa menina é um fenômeno. Ela tem quantos anos? 13. E tá no QS. Tá no Pro Júnior. Não, mas ela ficou em segundo no QS agora. O primeiro QS dela... Correu com Silvana, com Juliana, cara. Impressionante, né, cara? O Brasil mesmo, outra coisa que eu fico vendo, cara, que pelo menos assim, no profissional, cara, é muita dominância do Brasil, assim. Já nos Pro Júniors parece que tem mais uma galera sul-americana, colombiano aí, deu maiorzão. Sim. Porra, a galera surfando bem, assim, peruano, sabe, venezuelano, argentino pra caramba, surfando bem. O filho do Passeri arrebentou hoje também, então é maneiro ver essa geração. Acho que o Brazilian Storm acabou ampliando pra América do Sul inteira. Sim. Né? E aí vai ser um Brazilian Storm de irmãos, assim, né? Tipo, vai ser legal pra caramba isso. Porque eu vejo que essa molecada é bem mais unida. Até por rede social, tem um lado bom e tem um lado ruim. Exatamente. Essa coisa de um seguir o outro, competiu e troca, aí começa a ver, aí manda mensagem, fico na tua casa, quando for aí, quando vier aqui pro meu país, fica aqui, a galera troca. Você vê uma interação, fiquei impressionado como aquele marroquino fala português. Pô, Ranzito. Outro dia eu tava ali, eu nem... Não tinha reparado que era ele, assim, ele tava falando com alguém, assim, com o Felipe Toledo, sei lá o quê. Pô, meu irmão, que isso, tá de brincadeira comigo? Pô, você não surfa. Deu pra ver que tinha um sotaque assim, daqui a pouco ele... Pô, marroquino, sabe? Eu comprei eles aí.
Sabe? O Léo fala bem também, o Fioravan. O Léo fala bem pra caramba. O Jack Robinson arranha Sim. um pouco, sabe? Mas devia falar melhor, né? Entendeu? Já que tá com a menina lá há tanto tempo, né? Já tem filho brasileiro, tudo. É filho ou filha, não sei. Filho. E também tem essa galera aí, essas brasileiras tipo Tati, Luana, que cresceram no Havaí, mas que também, cara, uniram um pouco do Brazilian Storm pra lá, pra Havaí. É maneiro ver esse movimento, assim, do surf. Hoje em dia, na minha época, eu nunca imaginava. Pô, eu lembro, cara, na minha época, o melhor resultado do Brasil era um 3º lugar do Vitor Ribas. Do Vitor Ribas. E a gente já achava que ali a gente tinha batido no teto, sabe? Tipo assim, porque não tinha nem comparação, assim. Eles viveram o American, Australian Storm a vida inteira, né, assim. Sim. Acho que agora é que eles estão vendo um mundo mais, acho que, diversificado, né, assim, tu vê, tem marroquino, tem indonésio lá, aquele moleque Rio, né, tem japonês, tem neozelandês, tudo bem, sempre teve, sul-africano sempre teve, brasileiro italiano, tem. Mas, cara, tem um mexicano. Mexicano, acho que não lembro de ter tido um mexicano. Tirando o Bob Martinez, que era... Acho que ele é primeiro. O Bob Martinez era filho, né, de mexicano, mas nascido na América, corria pelos Estados Unidos. Rob Machado também tinha uma tendência, assim, acho que, não sei se a família é mexicana ou não, mas sobrenome. Como é que foi teu espaço ali? Que você começou competindo também. Cara, eu tava... Mas foi rápido pro free surf, né? Muito rápido. Então, você percebeu que você queria o free surf? Eu não percebi não. Eu meio que, cara, eu tive a gente tinha uma galera lá no Leblon que era muito maneira. Tinha um colégio lá, que a gente nem estudava nesse colégio, mas era um colégio... E o cara que era dono da cantina do colégio, ele era casado com a diretora, que por acaso era da família dela, o colégio. Chamava Paula Barros ali. Acho que ainda existe, fica ali no Maitá. E o que ele fazia? Ele criou um projeto Surf Escola, que era para a galera do colégio, inclusive quem estava no colégio podia abonar a educação física por esse programa. E aí o que ele fazia? Ele fazia terça e quinta, quem treinava a gente era o Caio Monteiro, né, com o que é o pai do Caio Sodré, e a gente treinava terça e quinta, meio simulação de bateria, né, surf treino, um microcampeonato ali, além da parte física, tinha um professor de educação física também da escola que vinha fazer a gente correr, dar aquela alongada, mas é maneiro, né, porque eu nunca tinha começado a me alongar de surfar, assim, nessa época acho que eu devia ter eu era mirim ainda, não sei, acho que 13. Mirim até 14, eu acho. Até 14, então, aí a gente fazia isso e nos finais de semana ele passava lá e levava a gente para os campeonatos, assim, mas era tudo campeonato perto, Barra, Recreio, o mais longe que a gente ia era SN, assim, Niterói, assim, eu lembro, cara, que era maneiraço, assim, a gente foi amarradão, todo mundo, tinha aquela competição interna, porque a gente queria, tipo, ser o melhor, eu lembro que tinha um apoio da Insane, então eles davam roupa de borracha, assim, a cada não sei quanto tempo eu lembro, acho que a gente tinha uma cota de R$200 por mês, assim, que dava para pegar assim umas roupinhas e dava para juntar para roupa de borracha, então foi uma época maneira, assim. Só que aí eu lembro, cara, que quando eu virei júnior, assim, cara, eu senti que ficou muito mais difícil, assim, sabe? Ainda mais o primeiro ano de júnior, cara, eram 3 anos, assim, a categoria júnior, tipo, você entrava com 15, tinha gente de 18, assim. Então, caramba, tinha Léo Neves, tinha Yuri Sodré, tinha Marcelo Trequinho, tinha Danilo Grilo, tinha Leonardo Oliveira, eu falei, caralho, e comecei a levar pau mesmo ali, tipo, eu lembro que quando eu rodei 8 campeonatos seguidos em 4º lugar, assim, último, eu falei, cara, não é isso aqui pra mim, não vou ficar preocupado em agradar a galera, o juiz, sair dando batida, porque nessa época era tudo batido, mesmo quando davam aéreo, não era realizado. E aí eu comecei a ficar só nessa dos manobras, dos truques, dos aéreos. Sempre fui meio que maroleiro, né? Assim, hoje em dia é mais ainda, porque as ondas aumentaram, né? Parece que na minha época dava onda só até 30 pés. Agora dá onda de 100 pés. Mas eu continuo pegando ali até 6, 8 pés ali, que eu gosto, que é o surf que eu me sinto ainda confortável. Acima disso já começa a ficar com medo. E aí, cara... rolou esses vídeos, essas coisas, comecei a ver que ali tinha um caminho para meio que pelo menos, sabe, viver um pouquinho daquilo ali. Aí eu arrumei patrocínio da Lost, né, comecei a me destacar um pouquinho, fiz até uma participaçãozinha no filme Drive Thru South America, com o Donovan, que vai vir aí tocar, né, então
Vou até falar com ele, acho que ele nem lembra de mim. Deve lembrar, mas não sei, vou ver se ele... Ele, pô, é uma gente boa. Sim. E aí eu, cara, continuei esse negócio até que, cara, foi virando meio que uma profissão. Não existia esse free surfer de aéreo, assim. Eu meio que fui um dos pioneiros, assim, junto com outros, tipo Sininho, o Wellington Gringo, a galera ali, sabe? Uma galera que era mais focada só em filmar, sabe? Aquele que levava um brother que tava na pilha de ficar ali na areia filmando, e aí a galera ia, sabe? Surfava, separava aquelas melhores manobras. Pô, e é louco, né? Porque às vezes a gente fazia, sei lá, 3 meses filmando para fazer uma sessão para um vídeo, e hoje em dia tu pega um Felipe Toledo, um Iago Dora aí, o cara faz uma sessão melhor que a tua em 25 minutos ali, sabe? Muito louco esse negócio, né? Então... é impressionante o nível que o surf chegou, assim, mas teve que partir de algum lugar. E eu acho que nossa geração, assim, dos, digamos assim, surfistas aerialistas, de aérea, assim, ajudou pra caramba a integrar esse surf de aéreo na competição, né? E agora, tipo assim, porque nessa época a gente não era atleta, né? A gente era surfista, a gente, tava nem aí pra meu irmão, se tinha que dormir cedo, pô, se tinha que malhar, se tinha que ter uma disciplina. A gente gostava era de viajar com os brothers, pegar onda, ir pra night, festa, tal, não sei o quê. E tinha essa influência meio do surf underground, sabe? Dos era outra categoria, Lost, assim, né? Dos filmes da Lost, essa coisa, cultura meio punk, assim, sabe? Contra essa cultura do surf, sabe? Bonitinho, lourinho, gente boa, todo uhul, alô. E era meio que aquele surfista mais parecido com um skatista mesmo, e que, porra, gostava das pranchas pretas, cultura maluca, e sim. Mas eu acho que é uma fase, assim, a rebeldia que também faz sentido porque tu gosta daquela galera, tu gosta daquilo ali e tal. Depois ela vai meio que, ao longo do tempo, assim, você vai meio que mudando até o personagem, né, assim, pô... Começou assim, mas foi até Surf Adventures, foi até locução de WCT, não dá, você tem que ir meio que evoluindo, né, o personagem enquanto você é um surfista, assim. E é isso que eu acho, cara, legal, assim, também dessa lance que a gente estava falando antes das mídias sociais, que nessa época eu não precisava ser um bom blogueiro. Não existia isso. Sim. Se naquela época eu tivesse que fazer isso, eu tava ferrado, porque você vê, eu sou péssimo com mídia social, eu sou péssimo em repostar coisas, eu sou péssimo em ver mensagem de Instagram. Então, assim, eu dou graças a Deus que na minha época não tinha essa condição, mas hoje eu vejo que é imprescindível o cara ter uma vida paralela ao surf ali, que é uma vida pública, né, exposta, mal ou bem, você vê o quanto, sabe, a galera quer um pouco mais do cara do que só ele de lycra e só ele ali nos filmes. Sim. O John é péssimo, né, nas mídias sociais, tem outros que são bons pra caramba, tipo Trequinha, maravilhoso, pô, é um cara que, meu Deus, acho que eu vejo todos os stories, todos os negócios. O Ítalo é muito bom. O Ítalo é muito bom. O nosso Ítalo, durante a pandemia, ele ganhou um título mundial sem ter campeonato. Só no Instagram, cara. Ele mostrou pra todo mundo quem foi o melhor surfista do ano aqui, mesmo sem circuito. Foi esse cara aqui. Quantidade de coisa bizarra que ele postava, e session de surf, e aéreo, e mesmo até entretendo, né? A coisa de sei lá, de internet mesmo. A gente tava com o que ele tá fazendo, tempo, né? Na vida dele, né? A gente estava com tanto tempo que acho que a gente aprendeu a usar melhor a internet. Eu acho que a pandemia potencializou isso, então ficou mais importante ainda você ter isso. Isso serve não é só para surfista não, para qualquer um, tatuador, dentista, artista, qualquer um que tiver que vender o seu trabalho, sabe? Você trabalha na Petrobras, ali sem gente, você precisa, sabe? Óbvio. Mas se você precisa vender seu trabalho, até uma padaria, você abrir uma padaria, você vai mostrar ali como é que faz o pão, como veio seu ingrediente, de onde, sabe? Sim. Pô, mas eu acho que vocês iam tirar de letra se fosse hoje. Então, sabe por quê? Porque eu acho que o Trequinho se adaptou, eu ainda não. Não, mas eu acho que o que funciona é uma questão de você ter personalidade no que você está fazendo. Uhum. E queira ou não, era o que você fazia. Tipo, legal, você não fazia na rede social, porque a rede social não estava ali disponível, mas o quanto você espalhou em mídia, em revista, porque eu não gosto de autopromoção. Filme, TV. Mas aí eu não estava me autopromovendo. Eu não gosto de autopromoção. Aqui, ó. Perfeitamente. Como eu sou o fodão que manda esse aéreo fodão. Não, eu preferia deixar os outros falarem de mim, sabe? Eu entendo muito.
E isso aconteceu muito, tipo assim, tinha muita gente que mesmo eu já tava lá fazendo os filmes, andando as manobras maneiras, já era, reconhecido, e tinha muita gente que falava mal de mim, eu lembro, esse cara aí não sabe surfar, só tem uma linha reta até a junção e tal, sei o que, impressionante. Como precisou vir um gringo, Taylor Steele, me botar na primeira onda com um filme de surf pra galera começar a falar, não. Um monte de gente que falava, esse cara é um merda, pô, caralho, que ídolo, não sei o que, caramba, é a mesma pessoa, o mesmo surf. É só um gringo falar que é irado, que todo mundo acha irado agora. Agora é bom, né? É equivalente ao mas a gente tinha, a gente tinha essa síndrome de vira-lata, porque o Brasília Storm ainda não tinha, o Adriano do Surf ainda não tinha mostrado o caminho, né, que como que a gente ia ser tão próspero, né? Sim. E aí eu acho que a gente tinha um pouco essa síndrome de achar que gringo era melhor, sabe? De achar que os gringos sempre vão surfar melhor, que os caras sempre vão ter o estilo mais bonito, que a prancha deles sempre vai ser melhor do que as nossas. E não é, né? Você vê, o Ítalo aí em primeiro lugar com as pranchas lá da Silver Surf, lá do Tico do Teco, pranchas, caramba, não tem peso, assim, a prancha. E o moleque da usa aérea, eu não vejo ele quebrar tanta prancha. Sinistro, assim. E essa história do Campaign 2, você deu a manobra antes, né? Você acertou antes do Josh, né? Tipo, forma que eu não gosto de autopromoção, eu não queria dar meu nome pra parada. Não tem nada a ver. Eu acho que o nome tá bom da manobra e ele, como já tinha tentado muito, porque quem começou a tentar essa manobra não foi nem eu nem ele, foi o Royden Bryson, aquele sul-africano lá. Só que ele mandava muito de cabeça para baixo, tipo essa que o garoto lá, o Arthur, tá mandando lá na piscina, sabe? Só que ele caía atrás da onda. E aí, porque ele tentava muito na junção, assim, ele tentava quando a onda ia fechar toda, ele vinha e tentava, entendeu? E aí eu fui tentando, fui fazendo igual, fui procurando outras maneiras de fazer aquela manobra e aí descobri que a melhor maneira era dar na boca do tubo, né? Assim, na saída do lip, assim, que você pega ela bem reta aqui, joga a cabeça e ela entra de novo na onda. E aí foi que eu mandei, assim, e, por acaso, numa onda com tamanho, assim, eu lembro dessa série, sabe? Ela tava vindo, eu vim remando, eu achei que ia dar um tubo. Só que quando eu cavei, eu vi que eu ia perder o tubo, o lip tava lá, e eu falei, não vou. Você vê, eu dou uma hesitada assim, aí depois eu dou outra pampeada e vou, assim. Essa hesitada eu falei, não vou. Mas aí quando eu hesitei, eu olhei de novo, o lip tava do mesmo jeito, do mesmo lugar ali. Eu falei, não, agora você vai, cara. E aí, mandei, cara, ali foi, tipo, como foi o auge da minha carreira, né? Assim, não no dia que eu mandei a manobra, mas no dia que eu mandei foi muito engraçado, porque ninguém quis ir. E fui só eu, Trequinho e John McGrath. E aí, quando voltou, eu fiquei lá embaixo, lá fazendo uns negócios, arrumando carro, pagando o cara da van e tal. Os moleques subiram e falaram pra galera, devia ter umas 15 brasileiros lá. Se fumando uma manobra muito sinistra, mandou uma manobra muito sinistra. Aí eu lembro que quando eu subi no quarto, eles já tinham ido pro restaurante, assim. E aí a galera... Cheguei no restaurante, e aí, meu irmão, mandou, não mandou, tem nego que tá falando que você mandou, tem nego que tá falando que é mentira, que não sei o que manobra é essa, o que aconteceu? Aí eu falei, não, mandei nada, os caras estão de carro. Aí ninguém, sabia, tá de carro. Eu falei, não, mas eu vou pagar a cerveja de todo mundo hoje, a noite inteira. Aí ninguém, caraca, que isso, mandou e tal. Aí ninguém ficou bebendo, daqui a pouco acabou assim, a gente pagou a conta. Cara, foi todo mundo lá pro quarto olhar a manobra assim, e até eu fiquei surpreso, assim, porque eu tinha visto ali na câmera, a gente viu na televisão, falei, caralho, manobrão maneiro e tal. E aí, o Camarão, ele queria lançar primeiro, né, porque ele tinha filmado também, 2 pessoas tinham filmado e o cara que tinha ido pro Melim. Só que o Brad Gerlach viu a manobra da areia. Ele tava na areia, ele viu, ele voltou do meu lado no avião, me deu um esporro ainda, falou, meu irmão, tu mandou uma manobra assim, mas tu não pode comemorar, velho. Tu para de fazer essas poses. ainda falei, não, pode deixar. Não, agora não comemora mais não, pode deixar. E aí, cara, ele falou pro Taylor Steele, aí o Taylor Steele ligou pro Melim e falou, I heard Marcus made a move, não sei o que, aí o Melim falou, o Taylor me ligou, eu falei, você vai dar a manobra, assim. Aí tivemos uma discussão séria, eu falei, não, se você não der, eu vou dar, prometeu, tipo, melhor você dar lá, cara, e aí vocês negociam o que vocês quiserem aí, mas aí ele deu a manobra e, cara, foi assim, uma mudança, assim, tanto em... tipo, financeira, assim, não é que eu, nada, mas, arrumei vários patrocínios depois disso, apareci oportunidade de no Surf Adventure, outros filmes de surf, tipo, começou a ficar mais fácil me envolver nos projetos. E eu tentei até, uma época, fui morar 8 meses lá na Califórnia para ver se minha carreira ia
internacionalizar, né, digamos assim, se eu ia continuar andando com os caras, mas, pô, meio que é difícil ser aceita. Eles mesmos são grupos pequenos e tal. No final eu vi que não tinha grupo nenhum, sabe, que ninguém era unido, era só um Taylor Steele ali juntando imagem igual ele fez. E mesmo a Surfer, mesmo o brasileiro não tinha espaço nessa época, mesmo eu não consegui furar essa bolha. Falei, cara, eu tô ficando fraco aqui, no Brasil tô dando mole, que eu não tô mais aparecendo lá para produzir lá. Falei, mais ou menos usei uma tática que eu acho que quem faz isso muito bem é o Scooby. O Scooby é muito forte no Brasil, comparado com o que ele é forte. E ele foca muito mais em se manter forte do que preocupar em agradar todo mundo, coisa que às vezes as pessoas do mundo não vão entender quem é o Scooby, senso de humor, aquele cara, sabe, maneiro, solto, que porra. Então, assim, eu acho que ele fez isso muito bem. E foi aí que eu também transitei para isso, sabe? Quando comecei a focar só no Brasil e fazer coisa só pro Brasil, só pra revista brasileira, só pra filme brasileiro, canal off, entendeu? E aí... Mas é muito engraçado, né? Porque você precisou primeiro... Tudo bem, provavelmente ia acontecer também dessa forma, mas o começo do teu destaque, assim, tipo, e você virou, né, uma uau, assim, tipo, por conta daqueles filmes ali, né? Você já tinha participado de um do Taylor Steele. Tinha, mas... E aí, sim, mas, porra... Foi o que? O primeiro filme que não, você apareceu? Ele fazia uma série, não era nem esses filmes oficiais que ele fazia para mostrar para fora. Não, era meio que era eles viajando de motorhome pelo que era aqueles drive-thru. Sim. Teve na Austrália. Eu pirava naquilo ali. Mas eu não tava na crew deles. Eles pararam no lugar e aí o Minduim que tava lá falou, Nerd, os caras me ligaram aqui para fazer foto dos caras, quer aparecer não? Aí eu fui lá, despretensioso, entrei na água também e comecei a dar aéreo, sabe? Aí os caras viram, mandei uns 2 ou 3. Você não entraria se não fosse algo que eles olhassem e falassem, porra, não, até depois, por causa desse aéreo, a gente ficou ali no estacionamento, saímos pra jantar, ficamos brother, ele conheceu, e é por isso que o Taylor Steele tinha o telefone do Melim, entendeu? E do Minduim, assim, então ele já sabia quem eu era, porque ele já tinha botado meu nome no filme, sabe? Então, assim, ele já tinha o mínimo, assim, de saber quem eu era, que era um cara do Rio, que mandava os aéreos, então quando apareceu também não foi do nada, assim, tinha pouca gente que via o drive-thru. O drive-thru não era performance, assim, era meio que o inside, eles fazem aquela coisa que... Era maneiro demais, né? Maneiro demais. Agora, não sei, eu vejo muito esse negócio, assim, de uma necessidade do brasileiro que vem desse negócio que você estava falando ali, esqueci vira-latismo? Esse vira-latismo e tal. Mas isso não passou, né? Não importa se... Não passou, eu acho. Não passou, sabe? Porque hoje em dia a gente ainda enxerga pessoas que fazem as coisas aqui, se elas vão para fora, elas fazem a mesma coisa que elas estão fazendo aqui, e elas voltam para cá fazer aquela mesma coisa, tipo, elas são muito mais valorizadas, tratadas quase como gringos, assim, sabe? Tipo, é uma coisa, eu acho que é um traço... Você diz stab? O que, assim? Não, falo até do público, eu acho que falta um senso crítico, autoral do público mesmo brasileiro, de compreender o que é bom, entendeu? E você parece que precisa da chancela de alguém. Não sei se agora eu acho que precisa tanto por causa do Medina, cara. O Medina é um... Não, óbvio, tipo, né? Gerou uma autoestima generalizada. Mas, sabe, aquela assim... coisa meio... Outro dia, cara, eu tava aqui em Saquarema, 2 senhoras, falando, assim, 2 senhoras falando, mas era uma mesa de várias, só que as 2 estavam falando e as outras estavam vindo e elas estavam discutindo, não sei o quê, e daqui a pouco elas entraram numa parada de interferência, não, porque a prioridade estava com fulano, aí o Medina foi, eu falei, não tô, aí eu olhei pra minha mãe e falei, vi que eu não tô acreditando, falando nada errado, assim, tudo perfeito, discutindo a interferência, tipo, eu falei, caramba, brother, tipo, furou a bolha demais, assim, muito, sabe? Furou a bolha, sabe? Qualquer um sabe quem é o Gabriel Medina, sabe? Até por causa de um pouco esse lance dele ter essa vida fora do negócio. Jasmine Brunet, aí depois o cara namora a outra lá, menina famosa, tipo o Scooby, que, namorou Lana Piovani, já namorou a Anitta, assim, isso ajuda você a bolha, sabe? Tipo assim, porque você não fura... Kelly Slater foi o primeiro a fazer isso. Kelly Slater namorou Pamela Anderson, Cameron Diaz, não sei quem. Foi massacrado na época também pelas participações no Baywatch, né? Massacrado por parecer que tem algum problema, você querer, sabe, furar a bolha, sabe? É super importante até pra ele
sabe, como empresário, assim, conseguir investimento para de repente construir uma piscina de onda, sabe? Uma coisa é uma piscina de onda, pô, de um surfista que só os surfistas conhecem. Outra coisa é a piscina de onda de um surfista que todo mundo conhece, Kelly Slater, sabe? O Michael Jordan do negócio. Então, eu acho que isso pesa muito na escolha da piscina de onda ser aquela lá do Kelly Slater, que eu nem acho que é a mais legal. Você surfou já no... Eu já surfei naquela da Wave Garden, né? No Land. Sim. Que é legal, eu gosto, acho bem bacana, assim. Pra pegar tubo eu achei, pô, maneiro. Eu que não sou muito bom de tubo, ótimo treino pra mim. Junção não, a junção eu não peguei. Eu queria ter pego, ela agora tá irada, né? Parece que eles evoluíram agora, tá com a junção alucinante. A da Boa Vista ali é... A da Espanha, nova, né? Eu acho que tá até no protótipo, acho que nenhuma tá funcionando no mundo. E aí eu nem sei se é uma tecnologia nova ou se é uma adaptação da nova que vai, tipo, um upgrade que vai vir nas... Eu lembro que na Wave Garden eles colocavam um fundo pra dar aéreo ali, acho que agora tinha um removível. Assim. Eu acho que eles devem ter mudado o fundo um pouquinho e mudam a ordem de disparo, assim, sabe, dos motores. Aí, sei lá como é que é o disparo deles. Mas a gente falou da manobra, mas eu acho que a gente não falou o nome, é Kerupt. O Kerupt. Mas a gente não tinha mencionado o nome, então quem tá vendo talvez... E eu ficou, cara, acho que é. Porque eu sabia, eu falei, cara, que nome é essa manobra? E, caraca, meu irmão, essa é a melhor parada que eu já vi. Ele, é o Kerupt Flip. Aí eu falei, tava... Aí ele, não, mas você pode dar o nome que você quiser. Eu falei, não, falei esse nome. Eu não quero dar nome nenhum, não. Até porque você pensa, pô, o Gorkin Flip deu um nome, acho que ninguém chama mais o Gorkin Flip de Gorkin Flip. O próprio aquele Flintstone, né? Como é que é no Flynn Novak? Deu um Flintstone Flip. Alguém fala, um Black Flip e acabou. Hoje o Matheus, eu tô vendo a transmissão, aí ninguém falou, porra, Paulo Issa, tá? Hein, Paulo? Até vou discordar do Matheus Erdi. Vem aqui, Paulo. Chega aí. Ah, porra. Vou discordar. Porra, caraca, cork flip é o back flip, porra. Caramba, cara. Porra, cara, eu vi, coitado. Eu falei, não, Matheus, pô, tu tá sendo específico demais, saca? São alguns detalhes, né, cara? Então é assim, fica difícil. Cara, a condução daquele tema ali, porque o Matheus é um cara muito técnico, né, cara? Até demais, velho. E assim, eu sabia aquilo. Eu falei, porra, Matheus, cara, eu nunca ouvi falar nisso, velho, de cork flip. Tanto que eu achei que era o Gork Flip. Aí quando eu falei, não, é raro, o Gork Flip. Você até falou Gork Flip. Foi. Que era uma manobra que existia, que mudou de nome. Era um Gork Flip, é um rodeio. Não é um rodeio clown, é um rodeio. O cara vem dar um rodeio, tipo assim. Que nem você tá falando rodeio clown. A última vez que eu vi alguém dar um rodeio clown foi o Heitor Alves, em Trestles, quando ele tava no CT. O Edgar Groja deu um ano passado no QS. Então. Uma marola do tamanho dessa. E assim, é difícil pra gente, as nomenclaturas, né, de manobras aéreas são muito difíceis. Não somente a nomenclatura, mas também quando muda, quando é slob, quando é o grab, quando é double grab. E é difícil, cada mudança de mão muda a nomenclatura. Se pro surf é difícil, né, se for é um mestre nisso, né, cara? Imagina no skate, né, que tem aqueles nomes que são compostos com 12 consoantes. Então, cara, é complicado. Mas alguém podia fazer, eu vi que a Érica pediu pro Daniel Cortez, o Cabrito, fazer um livrinho. Sim. E aí eu fiquei pensando, tá, mas como é que você vai identificar aquele aéreo? Porque você vai ter que ter uma, acho que chama chave dicotômica, né? Que você fala assim, teve grab? Sim. Não teve. Aí ela aí você vai seguindo aquela. Já foi com a mão da frente, foi com a mão de trás, ele pegou na borda do calcanhar, ele pegou na borda, foi no primeiro terço da Sorriu na hora. Deu uma cutucada assim, ajeitou o cabelo, pô, ele já, caramba. One grab, no foot, smile. Não, pior, era semi-full. Sabe o que tá parecendo Ginástica olímpica. Ginástica olímpica. Chega. Não, sabe o que tá parecendo agora? Agora que você usa um cartão de crédito no celular, que agora que você tem que dar duas piscadas, apertar ao lado, coçar o olho pro o cartão funcionar. É mais ou menos isso. Caraca, pô, mas o Cássio tava fazendo isso. O Sanches. é. Você falou, se eu mando um cork flip aqui, meu irmão, ele vai massacrar. Eu ia ser um cork flip, é um backflip, isso, pô. E não, ele tá que nem eu. Pra mim, um backflip, beleza, teve um ângulo. Não, assim, não era o Gorg, era um semi-full. Eu mando um semi-full, o cara me mata. Vai falar assim, pega o gordinho, o locutor aí e manda ele lá no aéreo. Mas, gente, eu vou nessa. Vai lá. Pô, semi-full é 180, né? Semi-full, não, porque ele falou que é quase full. Eu até entendo, na minha época a gente falava one motion, né? Aquele que mesmo que não pega
inteiro, assim, no ar, ele na hora que bate já parece que já joga. Assim, é numa só. Aí, diferente daqueles que bate e depois ele faz outro movimento. Que aí... Mas o Cássio Sanches, isso que eu ia comentar. ele tá fazendo isso. Kassami. Ele tá fazendo esse lance de catalogar. Então, eu acho que chama chave dicotômica, se eu não me engano, tá? Talvez vocês saibam aí. Mas eu sei que isso acontece com bicho, assim, tipo, identificação de abelha, sabe? Por exemplo, você vê, pô, é preta, é amarela, tem listrinha, não tem, a pata de trás é assim, ela tem pelo, ela é toda, parece lisa, parece velo... E aí você vê, sei lá, as anteninhas são verde, e aí você vai fazendo... achando qual é a espécie, porque elas são muito parecidas. São muito parecidas. Sabe essas abelhinhas de muro, ferrão? E aí, para identificar, eles têm isso aí, assim, a galera que estuda abelha, assim. A gente do surf ainda não fez a nossa das manobras, né? Mas podia fazer. Sim. E talvez até isso, dentro de uma AI, de uma inteligência artificial, seja um suporte. A inteligência vai lá, vai assistir o aéreo e já vai falar, isso foi um aéreo, reverse, slope, grab, full rotation. E isso ajuda provavelmente também na parte de julgamento. E aí talvez os próprios atletas quantificarem quão difícil é essa manobra. Aí, lógico, foi o que o Matheus falou, não adianta, tem outras coisas a levar em consideração, tamanho da onda, fluidez da execução, a volta, se estava difícil, se estava fácil, mas eu digo, alguma parte ali, pelo menos você já tem uma base. O nome, pelo menos. E no surf é diferente do skate. Que, muita gente acha difícil pra caramba dar o Kerupt. Tem muita gente que fala, caramba, não é mais fácil que eu já fiz. Vem muito, o trequinho nunca mandou, saca? Agora o trequinho vai lá, consegue mandar manobras que eu acho difícil pra caramba, que eu não tenho habilidade pra mandar. Então, mesmo é difícil, porque uns têm habilidade para mandar uma manobra, outros têm habilidade para mandar outra, e aí, qual que é a mais difícil? Para um é um, para outro é outro. Não, eu acho que diferente do skate, o skate a galera dá toda hora, né? Tem aéreo que você vai ver uma vez por ano. Aquele do Dodô mesmo, nunca tinha visto, velho, de backside, que ele deu na piscina, um Steelfish backside, full rotation. Cara, foi esférico. Aquele ali foi maneiraço. E essa onda do Campaign 2 é México? México, Barra de la Cruz. Você tem uma história longa com o México aí também, né? Então, depois daquela... Nessa época não tinha piscina. E eu tava indo atrás disso, de repetições, de aquela pista de treino ali que você pode treinar aquela manobra e várias vezes, que você encontra situações bem parecidas, né? E, Barra de la Cruz era um lugar que era bom pra caramba pra isso, talvez o melhor lugar do mundo. Era barato, era água quente, a cerveja não era gelada, mas era fria. Eu lembro, nunca tava gelada, sempre tava fria. E aí, eu, cara, meio que comecei a ir assim, mas era um trampo, né? Ficar indo e voltando de carro, 2 horas e pouco ali, aquela estradinha era, bem perigosinha, sem acostamento, mão dupla. E aí eu comecei a dormir lá em Barra de la Cruz e eu fiquei muito amigo do cara, brother, que tinha uns quartinhos lá, o Hector. A gente até brinca que a maior galera vai pra lá, o Hector Inn, que a gente chama tipo Holiday Inn, Hector Inn. E o Hector, cara, se você olhar assim, o Camarão mesmo falou, a gente ficava lá, outro dia encontrei com ele aí falou, a mulher dele, a Tâmia, falou, Hector te mandou um abraço. Eu falei, cara, Hector Inn. Ela falou, cara, quando ele me levou a primeira vez lá, que eu entrei naquele quarto, eu queria matar ele. Quando passou 1 dia, 2 dias, que toalhinha dobrada, tudo bonitinho, cara, o Hector é um espetáculo, sabe? Cama pronta, tal, roupa de cama trocada, travesseiro novo. Eu falei, que isso, cara? 5 estrelas de sabonete, tu usa, ele bota um novo, assim, tu fala, cara, aqueles pequenos, ele fala, não, Hector, peraí, pode deixar, cara, quando o sabonete acabar, eu te peço um, entendeu? Mas, cara, serviço de 5 estrelas num Kifo de meia, sabe? Muito bom, cara, mas cara, era o lugar, assim, que eu gostava mais, e aí eu ficava muito tempo, né? Porque eu tinha levado um carro da Califórnia. Eu fui dirigindo uma vez lá da Califórnia até Barra de la Cruz e fiquei 10 anos com esse carro lá no México. A picape famosa? A picape branca que eu ia, deixava com o Vandielli, né? E o Vandielli ficava usando, que ele tem uma pousada. Quando eu chegava, eu pegava o carro, ficava usando e ele me dava pousada de graça, entendeu? E aí, pra mim foi muito barato. Tipo assim, não pagava estadia. No Hector, se eu não me engano, era, sei lá, $20 a semana, assim, sabe? Era um negócio também barato, assim, pra ficar. Na época o dólar não era esse absurdo e tal. E aí o cara ficava lá, comia ali nos restaurantezinhos que tinha lá em Barra de la Cruz, sabe? Ficava surfando aquelas ondas, filmando. E eu lembro, cara, ficava tanto tempo que chegava grupos, iam embora grupos. Aí quando ficava flat eu ia pra Puerto.
porque Puerto era... E aí, Boca? Eles... Tudo bem? Parece que... Vem aí, Vem dar oi, Boquinha. não tem. Tamo... Vira aí pra galera. Vai ficar aí? Dá oi pra câmera, Boquinha. Só convidado ilustre aqui hoje. Meu brother de muito tempo, hein? Temos muita história junto, eu e Boca. Mestre da faculdade da vida. Que isso, e você? Valeu, Boquinha. E aí, pô, cara, eu criei essa relação com o México, mas, sei lá, de repente... É louco, né? De repente eu tava lá, assim, até mudando de assunto, você pode... Claro. E eu ia todo ano, era lugar que eu gostava e tal, e, cara, um dia eu tava lá em Puerto escondido, tinham roubado meu computador, cara, porque eu tinha ido pra Barra de la Cruz, tinha deixado ali no Vangeli, cara, ali embaixo, assim, um quarto que a gente tinha, e meu brother deixou aberto. Não é nem que ele fechou a porta, ele deixou aberto. Pô, alguém passou lá vários dias, viu aquela porta aberta, entrou ali, pegou 2 computadores e foi embora, só roubou isso. Tipo assim, a porta estava aberta quando a gente chegou, mas eu sei que ninguém trancou. Porque o pessoal falou que ela estava aberta ali, sabe? E aí, eu tava assim meio chateado que eu ia ter que comprar outro computador. Aí o amigo meu veio, caraca, meu irmão, vai ter um negócio de paraquedismo, vou fazer o curso. E ele falou, porra, cara, vamos fazer comigo. E ele me ensinou uma das lições mais importantes da minha vida nesse dia, assim, que sem querer. Sem querer não, ele, porra, cara... Aí eu falei, pô, Cris, até queria fazer, mas meio que tá até dando de desculpa, né, pra não fazer. Falei, cara, mas eu vou ter que comprar um computador. E ele falou, pô, quanto é que é esse computador? Eu falei, $1.200, eu lembro que era, um MacBook, né? E aí ele falou, pô, é o preço do curso, meu irmão. Aí eu falei, então, mas eu não posso ficar sem computador, porque eu trabalhava com surf, com imagem, com... Aí ele virou e falou assim, pô, cara, mas tu não tem um computador outro, não? Eu falei, eu tenho um velho lá em casa, um desktop daqueles, assim, não ia dar pra levar pra viajar, né? Mas eu falei, pô, cara, então faz o curso, pô, deixa de ser bobo. E a gente tinha ficado em Barra de la Cruz 10 dias, e ele, cara, é um cara que já tinha feito muita coisa na vida, já tinha ganhado muito dinheiro, já tinha perdido muito dinheiro, já tinha ganhado dinheiro, já tinha perdido... E ele falava pra mim, cara, dinheiro, e eu falava, como que você ganhou tanto dinheiro e não tem mais, assim, tal, e aí depois ele... voltou a ter agora, tal, tipo, ele é muito gênio, cara, e ele é um dos meus grandes amigos, foi ele que me ensinou muita coisa, assim. Aí ele falou, pô, cara, imagina você 2 cenários, você chegando em casa, meu irmão, com seu computador novinho, e aí você abre ele liga lá, né, welcome, aquelas porra lá, e você começa a instalar os programas, configurar teus e-mails, fazer aquelas porra para ficar com o computador igual você tinha, e você não é paraquedista, você se sentir rico ou pobre? Eu falei, pobre, né, cara? Porque eu queria ter dinheiro pra fazer os 2, né, bro? Porra, tá. Aí ele, pô, e se você chegasse em casa, meu irmão? Pô, chega lá, liga aquele teu computador, demora ali aqueles 5 minutos pra ele iniciar. E você, porra, chega e enfia um pendrive, cara, com teus saltos de paraquedas. Você não tem um computador novo, você vai se sentir rico ou pobre? Eu falei, rico. Aí ele falou, então, meu irmão, é você. Aí ele falou, fui lá, né, já tinha tomado umas que eu tava puto da vida com esse lance de roubar meu computador. E aí, cara, voltei pra casa esse dia, fui caindo a ficha, né, do que eu tinha feito, né, de me inscrito no curso de paraquedismo. Falei, meu irmão, tá maluco, que loucura, eu não conseguia dormir, rolava pra cá, tinha uma apostila, eu li 200 vezes a apostila, tava com medo de um negócio. E aí, cara, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais ia saltar depois que acabasse o curso, porque eu falei, cara, eu vou completar esse curso, pra ninguém falar que eu sou amarelão nem nada, mas depois eu... Cara, eu sei que, cara, o negócio pegou firme, assim, que em 7 dias eu já tinha quase 50 saltos, tinha 42 saltos. Porque aí eu comecei a trabalhar na área de paraquedismo, cara, e aquilo ali meio que tirou um pouco aquele meu, pelo menos naquele momento, sabe quando você se apaixona por uma coisa e esquece outra, você fala, caramba, brother. Eu vejo isso acontece muito com bicicleta, cara, a galera que começa a andar de bicicleta, tipo, pô, larga surf, larga esporte, fica viciado, e eu nem acho andar de bicicleta uma coisa tão foda, assim, tipo, mas eu vejo a galera acordando 4 horas da manhã pra subir vista chinesa, pra descer. E meio que, cara, deu essa paixão por um esporte novo e eu comecei. Só que, pô, esse paraquedismo é caro pra caramba, tanto que eu fiquei trabalhando na área, dei a sorte que o carro dos caras quebrou, então eu ficava levando a galera pro aeroporto, trazendo pra... E aí eu ganhava salto, arrumava gente pra fazer salto duplo, ganhava salto. Aí consegui fazer esses 42 saltos, mas depois que eu voltei pro Brasil... Porra, eu passou 1 ano e pouco, eu tinha feito 4 saltos, que é muito caro, eu não tinha equipamento, não tinha nada. E aí foi quando eu tive a ideia lá de fazer um programa lá de um surfista aprendendo base jump, que era o esporte mais perigoso do mundo. Eu nem queria fazer base jump, mas eu precisava viabilizar o skydive.
E aí eu lembro que eu cheguei no canal off e falei, os caras, eu perturbava os Zatar não marcavam uma reunião, não marcava uma hora, acho que ele cansou, falou, vem aí. Aí desmarcou, aí depois da semana assim, vem aí. Aí eu falei, Zatar, tu vai desmarcar de novo? Não, vem amanhã. Aí encontrei com ele no corredor, assim, ele, e aí, meu irmão, qual que é a ideia? O que você quer comigo? Tipo, assim, eu falei, cara, a ideia, eu sabia que ele tem que ser muito rápido. Falei, cara, a ideia é um surfista aprendendo o esporte mais perigoso do mundo, que é o base jump. Ele, vamos ali pra minha sala. Aí já queria que eu fizesse tudo, tá? Eu falei, calma, cara, vamos fazer 6 episódios, depois a gente vê se vai andar. Falei, mas eu quero fazer 200 saltos de paraquedas pra saltar de uma ponte. Aí ele, beleza, te dou. Eu, caralho, vamos embora, onde é que tá a ponte? Eu ia pular ali na hora. Eu falei, tá bom. E aí a gente acabou fazendo 26 episódios, né, de 2 anos de gravação e saltos. E aí, cara, continuei amando paraquedismo, sabe? Eu gosto, mas também passou tanto a fissura, assim. Base jump também, eu tava fissurado, aí, perdi um grande amigo também saltando, o Fernando Brito lá, que deu fiquei 4 anos sem saltar com isso. Aí foi exatamente uma hora que eu tinha que dar um gás muito bom na praia, assim. Foi quando também meu contrato com a Volcom acabou, sabe? Então, meio que a coisa foi acontecendo naturalmente, sabe? Para transitar do esporte. Mas eu acho que foi bom, assim, porque eu não fiquei preso ao surf, sabe? Eu vejo que tem muita gente que, cara, só vê o surf, só sabe que existe surf, só quer surfar. Aí fica velho assim. Então, admiro pra caralho, acho foda. Queria ter mantido a chama acesa igual eu era quando eu tinha chama mesmo de moleque. Mas o paraquedismo me ajudou a achar outras coisas e aí acabei aprendendo vários outros esportes, parapente, já gosto também, eu não tenho feito há muito tempo, mas teve uma época que fiz uma viagem, então aprendi a mergulhar, sabe, achei maneiro pra caramba. E aí eu acho que, cara, deu a chance de eu ver várias, sabe, e ver um pouco o esporte de fora, sabe, o surf de fora, assim, um pouco mais com o olhar de um amador mesmo, sabe? De um cara que faz por amor, que consome por amor e não porque tem que estar antenado, porque faz um trabalho de... Eu tinha um podcast, né? O Séries Fest, então eu tinha que estar antenado, tinha que saber o que estava acontecendo, tinha que saber... Hoje em dia eu até tenho de novo, agora eu tenho que ficar antenado de novo por causa desses negócios assim, mas muito mais tranquilo, sabe? Muito mais, sabe? Entendendo que o surf é um plano bom enquanto você não sabe o que você vai fazer depois dele, sabe? Porque eu falo isso assim, é difícil quem consegue viver do surf mesmo muito tempo. Eu pra vejo, sempre, assim, né? A vida inteira. O Trequinho tem a minha idade, ele vive do surf, mas não do surf performance dele, não da performance dele dentro d'água, muito mais da performance dele fora d'água, como apresentador, como comunicador, como até um comediante, né? Porque o Trequinho é uma comédia, sabe? Então, assim, eu acho que ele se tornou um grande... patrimônio mesmo do negócio, sabendo se reinventar, que é essa história do que eu acho que sempre tem que saber se reinventar, cara, porque as mudanças vêm, o próprio Instagram veio, teria que ter, se eu estivesse aqui, eu teria que ter me reinventado como surfista, como comunicador, porque eu vejo que rola uma galera que critica, agora só blogueiro tem patrocínio, só não sei o que, mas tem que entender também que, as empresas precisam vender, né, cara, elas precisam, do do comunicador, foi, elas né? precisam A realidade comunicar é que o produto, o conceito, assim, e o que adianta, um adesivo na prancha de um cara que não posta nada, que não aparece, que nunca ninguém ouviu a voz, que ninguém sabe o nome, e é aquela história, cara, você pode até não gostar do jogo, mas não pode não gostar dos jogadores, sabe, assim, hate the player, hate the game, not the player. Né, mas o jogo ele vai mudando, cara, as regras mudam, se atualizam. Agora, essa coisa do viver, né, do surf e tal, e esse negócio que você falou todo da reinvenção, eu acho que isso acaba não acontecendo tão frequentemente, ou não é natural, né, quando acontece, você estava falando do exemplo do trequinho e tal, e tem outros surfistas, né, que transitaram para outras funções dentro do surf. Sim. Eu acho que isso é muito baseado no fato de que nunca foi colocado mesmo de forma consciente para as pessoas todas as funções que existem no surf para ele acontecer, né? Sim. Na real. Por exemplo, o William, cara, que tá super... Eu fui lá no Brava Classic. Caraca, William, tu não tá correndo não? Eu sou o chefe do juiz. Então. Sério, vamos fazer um trabalho lindo. Tem muita função. E ele já tá fazendo QS, já tá fazendo CT. Então você vê que o cara pegou uma coisa que ele sentiu que ele
era bom, e muito também por causa do Lully, né, que é grande amigo dele, o Marcos Pastro também é muito amigo dele, e os caras já devem ter essa parada de sangue mesmo, um falando com o outro, porra, essa nota tá errada, pô, não acredito, que 7,5 aonde, que se não sei... E aí os caras, porra, levam isso, pô, pra profissão, né, tipo... Exatamente. E quem melhora aquilo que a gente tava falando, que é um cara tipo um William Cardoso, um cara que já foi surfista, que sabe mandar aéreo, que tem todo esse negócio pra julgar, né? Então aí, né? Exatamente. Até pelo entendimento que ele sabe quanto é sofrimento. Você pegar um avião, sei lá, vir lá da Colômbia, chegar aqui, a tua primeira bateria do dia, tu roda. Tchau, irmão. Você é o primeiro a ir embora. Caraca, gastei dinheiro, gastei tempo, treinei, né? Pô, é muito duro. Sim. E 8 vezes seguida, acho que ninguém aguenta, cara. O Mickey também, né? O Bernardoni, a gente tava conversando com ele um tempo atrás, que ele falou, cara, um dia eu tava lá em Ubatuba, meio metro, horrível, eu comecei a querer perder a bateria. Pra ir embora. Eu perdi lá, joguei a lycra e nunca mais competi na minha vida. O Mickey, pô, é meu irmão, né? Tipo assim, caramba, é o cara que eu viajei junto mais na minha vida, com certeza, o cara que eu mais viajei é ele e o Trequinho, que a gente fez um filme, né, por conta própria, né, um filme junto, assim, então a gente tinha apoio de uma agência de viagem da Nirvana, do Vavá, e o Vavá, ele conseguia as passagens pra gente na stand-by, então assim, tinha vezes que um só ia, cara, às vezes ele ia, conseguia ir um, esperava lá e o outro no dia seguinte, porque não tinha voo, a gente tinha naqueles jump seat, cara, sabe aquele do lado do banheiro, caraca, bro, que é aquela, tipo, um assentinho com 10 anos, e ela voo inteiro, 9 horas ali, caraca, juro por Deus, a gente sofreu, mas foi isso que viabilizou, a gente fez, sei lá, 11, 12, 13, 15 viagens pra fora, com as passagens que o Vavá conseguia de stand-by, sabe, pra gente produzir vídeos, né, pra ele, pra Nirvana, e também pra gente conseguir junto com isso viabilizar. Então a contrapartida é sempre essa. A gente ia, ficava nos hotéis da Nirvana, nas coisas lá, às vezes pagando, às vezes, era muito engraçado. E aí, Vavá, dessa vez a gente vai ter que pagar ou não? Vai lá e tenta. Era a frase do Vavá, e parecia aqueles filme mesmo, que o cara fala na televisão e vai lá e tenta, cara, vai lá e tenta. E a gente ia lá, tentava, às vezes os caras, não, beleza, tem um voucher aqui, a gente, caralho, motelzão, tudo grátis e tal. As outras, não, é aqui, ó, é preço caro, a gente, nossa, vamos ter que ficar aqui. E a gente fez um filme inteiro assim, que terminou na Pororoca lá, né, que foi, pô, pra mim, eu sempre acho que tem umas viagens assim especiais que meio que fecham um ciclo, assim, esse fechou depois o meu ciclo ali de parceiro de produção com o Mickey. O Mickey, ele saiu da Volcom, assim, isso me deixou super órfão lá, e logo depois eu saí também, a gente acabou, cada um fazendo. O Mickey é talvez o melhor editor, e hoje ele é da equipe da praia, né, ele é um dos piratas. Então, assim, é muito engraçado que a história vai se reconstruindo, a gente teve que fazer uma volta, meio que dar uma hackeada, né, para conseguir voltar para onde a gente cresceu. Me perguntou assim, você era mais feliz agora, antes, na época que tu era surfista, ou agora? Aí eu falei, você achou que eu ia falar agora, né? Mas eu falei, não, eu acho que eu era surfista, mas eu acho que agora eu vou ser mais feliz. Porque agora que eu tô conseguindo realmente dar de volta pro esporte, viver, estar perto da galera. Pô, passei 3 anos, assim, indo para São Cristóvão todo dia, Bruno, sem surfar, indo lá para trabalhar no galpão, carregar caminhão, fazer o... Entendeu? Ir pra fábrica pra caramba, pô, muita fábrica, interior pra caramba, assim, tipo, nada a ver com surf, sabe? E eu acho que esse sacrifício foi para que desse para criar uma marca maneira, que entende o que a gente gosta, pra gente poder voltar a fazer o que a gente gosta e ajudar mais gente a viver o que a gente viveu, poder retribuir tudo que o surf me deu, assim, para que mais gente tenha a possibilidade de viver isso e criar mais coisa bacana, tipo, ó, mais marcas legais, mais campeonatos legais, mais podcasts legais, mais revistas legais, entendeu? Então eu acho que a parada é um ciclo virtuoso, assim. E aí é aquela história, né, cara? Pô, vamos tentar fazer tudo que a gente gostaria que tivesse sido feito na nossa época, assim, sabe? Acho que essa é muito louco, né, na verdade, porque você sai de um lugar de patrocinado para um de patrocinador. Sim. E qual a tua visão de um lado e de outro, assim, tipo hoje que você tem as duas visões? Então, é que às vezes o patrocinador, ele não tem entendimento do lado do atleta, né? Porque ele nunca viveu esse lado. E, pô, e às vezes é bem humilhante, sabe? Porque você, cara, tem que pedir uma merreca, às vezes, pra fazer uma parada que, caramba, já é difícil, e aí às vezes não tem essa merreca, você fala, caralho,
deixei de ir para um campeonato por causa de $200, por causa de $50, por causa de... Pô, e olha que a gente vê pior que isso. Tipo, gente fazendo vaquinha pra caramba aí, pra poder pagar a inscrição de campeonato. Tipo assim, pô, humilhante pra caramba, sabe? Assim, pra quem tá dentro. E a galera meio que, como não vê muito esse lado dos que estão passando dificuldade, acaba vendo só dos que estão ficando milionário, né? Que é o mainstream, que é por isso que eles estão ficando milionários, porque eles aparecem pra caramba, né? E estão ali em evidência, tipo Gabriel Medina, sei lá, John Florence, esses caras assim que são os... Eu não sei quanto eles ganham, mas imagino que devam ganhar milhões de reais, assim, por ano. E aí você tem essa galera que tá passando um perrengue do caramba. Você tem o circuito que, pô, é difícil pra caramba, né? Que, porra, quando você tá bem com o patrocinador já é difícil pra caramba. Quando você tá mal é quase, porra, um destruidor de sonhos, assim, né? Porque você vai se frustrando e vendo aquele buraco, o cara que não tem, parece que não tem saída, né? Porque você começa a jogar dinheiro pra tentar e o dinheiro tá indo embora e daqui a pouco você tá ficando sem dinheiro pra fazer aquilo e você fala, nossa, tô levantando uma pedra pra jogar no meu pé E aí, cara, quanto a esse lado de patrocinador, eu vejo que, cara, na minha empresa, assim, por exemplo, na praia, eu não quero que ninguém sofra nenhum tipo de humilhação. Eu vejo às vezes, as pessoas não têm noção, sabe, que é tipo fechar um contrato com um cara de 3 semanas, sabe? Tipo, não, você tá maluco, mas você vai falar, não, então vamos patrocinar aquele cara ali, o que você acha? 3 semanas? 3 semanas, cara. Pô, caramba. É um freela, né? Assim, mas isso aí é um pouco. Mas isso é um pouco essas coisas de, vamos fechar então 3 posts e. Cara, a gente acredita no rolê do cara inteiro, sabe? Tipo, pô, tanto que eu patrocino o Treco já, sei lá, mais de 5 anos. E nem tinha hora day. Hoje eu tô colhendo os melhores frutos do Trequinho, que é onde ele tá dando mais retorno na carreira dele inteira. Eu até tava falando isso, falei, pô, Treco, caramba, eu se fosse a Volcom, cara, eu voltava com você, sabe? Aproveitava que você tá sem um patrocínio de bico, pô, vocês têm uma história danada e tal, só que também aí tem que partir de um dos lados, sabe? O do Trequinho eu acho que não vai partir, da Volcom não sei, acho que deveria, sabe? Porque senão vai aparecer alguém. Isso daí você não tem dúvida que, pô, do jeito que os moleques estão sucesso, assim, daqui a pouco eles estão fechando com coisa bem grande, sabe? E eu acho que, tipo assim, esse lado de você incentivar os caras a fazerem os rolês deles, sabe? Tipo a Ana Catarina lá, que a gente também é pirata nossa, que a gente chama a equipe dos piratas, né? Porque os caras estão fazendo a pirataria deles ali, estão se dando bem pra caramba, ganhando cerveja, ganhando grana, fazendo algum rolê deles e fazendo a pirataria deles. Sim. E aí ela é super envolvida com o lance de foto, assim como o Pinguim, pô, a gente está sempre apoiando os workshops, sempre fazendo, cara, tudo que a gente puder apoiar de iniciativa dos nossos atletas. O Mickey também tem lá um lance com o som dele lá, o Black Hole Janitors, também a gente quer apoiar, sabe? Sensacional. O próprio Iago agora voltou com o Skinny Goat, né? Tipo assim, porra, se der pra gente também ajudar com o que ele precisar, tipo agora, quando o Iago ganhou assim, pô, a gente mandou lá a cerveja lá, pô, eu achei que ia vir umas 30 pessoas, quando eu fui ver os stories, parecia que era uma procissão, assim, tinha umas 400 pessoas, eu falei, galera, mandamos pouca cerveja, porque, cara, eu achei que ia ter umas 30 pessoas, deve ter umas, sei lá, 200 cervejas, pô, tinha mais de 300 pessoas, eu falei, cara, vai faltar, mas que legal, assim, então a gente tá sempre apoiando, assim, você vê que a gente não fica cobrando nenhum post de trend, de nada, assim, para o cara fazer, assim, a gente deixa os caras... Eu gosto de confiar no trabalho das pessoas, porque sempre foi assim comigo lá na Volcom, sabe? O pessoal sempre confiou no que personalidade. Eu não precisava me explicar, fazer planejamento. Os caras sabiam que eu não ia pegar o dinheiro, botar no bolso e fazer o que... Não, que eu sabia que eu ia pegar, ia botar na viagem, ia tentar aparecer numa capa de revista, tentar aparecer numa parte de um filme, ou mesmo correr um campeonato de aéreo. Então, assim, eu gosto de confiar na parada, assim, de acreditar no projeto. E, lógico, se tu não estiver dando certo, a gente, tenta corrigir. Se não der pra corrigir, tu encerra, muda de rumo, vai pra uma coisa que faça sentido pros dois. Assim, acho que todo mundo tem que, sabe, ter seu sonho e correr atrás de viabilizar ele. Hoje mesmo eu tava... não sei se eu posso falar essas paradas, assim, mas tava falando com um amigo meu e ele, cara, eu falei de um patrocínio, falei, mas por que vocês não tentam patrocínio com isso? Caraca, mas ele falou, meu irmão, que isso, tem que ser, eu falei, lógico, tem que ser, aí depois eu conto aqui por esse nome, depois vocês devem saber, é só porque, sei lá, vai que eu falo. Sim, óbvio. Vai melar. Não, aí o pessoal sai antes falando aí, fura o olho dele, sei lá, mas
Mas eu acho que, assim, tem que, cara, acreditar e o Hora Day foi muito isso, sabe? Assim, dos moleques quererem, eu falei, cara, vamos fazer, vamos começar. E aí a gente tá apoiando o Hora Day também, assim, né? Dentro do possível. A gente vai, claro, evoluir, já tudo planejado aí, mas tem que, nada dá pra dar um passo maior que a perna, então a gente tá começando. E acreditar, entendeu? E eu acho que hoje em dia, pô, cara, conta também o cara muito mais quem ele é fora d'água. Por exemplo, Robson Santos, sabe, o Didi? Pô, a gente tá patrocinando o Robson agora. Pô, ele ligou pra contratar um moleque. Que sério que vocês querem me patrocinar? Aí eu, como assim? Pra que vocês querem? Nem entendeu. A gente, não, pô, cara, você é um cara maneiro, pega pra caraca. Pô, todo mundo fala bem de você, adorado, é um local hero mesmo. E a gente, pô, quer estar na tua prancha, né? Pô, sério e tal. Maneiro, sabe? Pô, e aí, sim, a gente vai desenvolver um trabalho com ele, assim, eu até queria que ele, porra, mostrasse um pouco das ondas clássicas que tem lá naquele litoral dele, pegar uns dias clássicos, botar uma sessão, mostrar pra todo mundo que ele ainda surfa pra caramba, sabe? Então, assim, cara, tem muita gente que a gente olha que não é só aquele cara que tá ali no holofote, sabe? Mas a gente tenta olhar pra todo mundo, sabe? Pra todo mundo que tá ali no negócio de estar ali agregando de alguma maneira em alguma parte do surf, sabe? O Robson tem um trabalho lindo com a molecada lá, cara, de surf treino, de que foi da onde eu vim, né? Sim. Sabe? Então eu acho que tem um monte de gente, a Júlia Santos também, cara, a menina tá, nossa, surfa muito, tá arrebentando. Aí tem a Jasmine, né, do longboard. Aí tem a Bárbara Miller também, pô, que surfa pra caramba, pô, é engraçada pra caramba. A Bárbara a figura DJ, sabe? Você vê que são perfis completamente diferentes, tá? A Jasmine também não é competidora, a Bárbara também não é competidora, a Júlia já é super moedora de bateria, quebra tudo, arregaça, bota mesmo, fecha a lycra, vira um monstro, um leão mesmo, Sim. Bota a faca nos dentes, meu irmão, e vai pra cima. Aí tem o Mickey, que é um super artista, produtor, surfista, bonitão, gente boa, Pastor e o Treco, dois caras figuraça. Aí tem o Iago, que é do WCT, que tá em terceiro do mundo, mas que pra gente isso também não importa, sabe? É mais pelo Iago mesmo, quem ele é. E ele tem aquela alma de free surfer mesmo. Você vê que é um free surfer, só que o cara pega tanto que ele tá em terceiro do mundo. Ele nem é um competidor, passador de bateria, aquele cara que é conhecido por ser passador de bateria, mas ele é um cara tão bom de surf que, porra, só dele ser tão talentoso, ele tá lá nas cabeças, entre os top, sabe? Então, pra gente, ele... E se ele sair do WCT, eu sei que ele já classificou pro ano que vem, tem essa possibilidade mais, mas se ele sair, não vai mudar nada pra gente, a gente vai continuar adorando ele igualzinho, sabe? Então, cara, tomara que eu não esteja esquecendo ninguém aqui. Acho que todos os pinguim, amendoim... acho que é essa equipe da praia hoje, mas a gente tem ideia de expandir, assim, sabe? A gente vai estar sempre olhando pra... A única limitação que a gente tem com cerveja é que a gente não pode fazer nada com ninguém abaixo de 25 anos, entendeu? Então, assim, muitas vezes vem assim, pô, circuito, base, por exemplo, aqui, tá tendo Pro Júnior. Quando tá tendo Pro Júnior, as lycras são diferentes. Tira o logo da camiseta, bota o da Hip Cool, pô, tira da transmissão, bota o da Hip Cool, bota a Prefeitura de Saquarema, porque a gente não quer aparecer junto com menor de idade, com criança, muito por causa de uma responsabilidade. E faz também, sentido, sabe? Sim. Acho 25 um pouco exagerado, acho que 21 estaria bom, sabe? Sendo que a lei para bebê é 18. Entendeu? Acho que 21 é de bom tamanho, sabe? Mas a lei é 25 no Brasil, e isso atrapalha muito a gente, sabe? Porque tem gente aí que eu tô esperando, contando os dias. Já falei, inclusive, vai assinar o contrato na festa de aniversário na praia. Que legal. Entendeu? Porque é limitação mesmo, jurídico, sabe? Então, isso é uma lei que se não tivesse, daria pra gente estar fazendo muito mais coisa. Tanto que Medina também. Medina foi Guaraná Antártico o tempo inteiro, assim que mudou... Até poder... sim. E você se patrocinaria? O quê? Se você fosse um patrocinador, você se patrocinaria naquela época que você era... Você como patrocinador hoje se patrocinaria naquela época? Não sei se eu teria a visão de que ia dar tão certo uma coisa que parecia que ia dar tão errado, sabe? Tipo assim, me patrocinaria, acho que com certeza, depois de saber que se eu talvez não muito do início, talvez não tanto quanto a Vulcan, assim, tão rápido assim do início. A Vulcan, entendeu? A Vulcan teve uma visão, e a Vulcan tem essa visão, né? Pegou o Medina antes que todo mundo, pegou o Iago antes que todo mundo, pegou, porra, isso é muito Daniel Cortez, tá? Cabrito. Entendeu? Que botou uma pilha para eu entrar lá desde o início, quando era para eu ter sido mandado embora um ano lá, ele me segurou também lá, fiquei mais vários anos por causa disso. Então, assim, acho que sim, cara, acho que
acho que talvez eu me patrocinaria, mas talvez eu não tivesse a visão tão rápido quanto eles tiveram, assim. E é importante ter uma visão rápida, sai mais barato, né? Por exemplo, quem comprou Bitcoin lá atrás, né? Teve a visão, né? Saiu barato. Comprar hoje você não consegue, sabe? Então, caramba. Eu falo isso, essa parte, o Pinga é muito bom nisso, sabe? O Pinga, nossa, tem a visão, né? Você vê, todo mundo que passa pela mão do cara tem sucesso. E eu acho que esse lado eu sinto falta, assim. Se você me perguntar o lado de poder desenvolver um atleta dele, por exemplo, não poderia ter feito, tá entendendo? Eu teria, já quando eu mandei o Kerupt, eu estava com 25, assim. Então, assim, ia ter que ser muito ali em cima. Mandei o Kerupt, era em agosto, sei lá, ou outubro, e eu fiz 25 em abril desse ano, então eu teria perdido o Marco Cifu todo antes do Kerupt, que já tinha uma bela de uma história, já tinha sido, já tinha se destacado em alguns filmes, já fazia os filmes daqui, então eu acho que eu fico pensando quantas oportunidades a gente perde de começar um trabalho antes e talvez um trabalho começado antes chega num lugar que se não começar cedo não chega, entendeu? E infelizmente, cara, temos limitação com quando a gente pode começar a trabalhar as pessoas. Por outro lado, você começaria a trabalhar, é muito louco, né? Mas, tipo, tudo que você fez a partir dali também né? Olha a variedade de experiências fodas que você viveu a partir dali, tipo, e que são parte de uma personalidade. Então, essa coisa, né, do identificar, eu acho que é muito identificar a personalidade. Mas o que aquilo vai se desenvolver... a personalidade, pessoa, o cara... Assim. Tanto é que vocês têm vários surfistas com perfis completamente diferentes. Então, né, é uma... e assim, todos são muito gente boa, sabe? Isso eu acho que pra qualquer marca, assim, cara, aquela coisa de bad boy, sabe? Que antigamente tinha, tipo assim, o cara local... bad boy, mas tipo Sani Garcia, sabe? Johnny Boy Gomes. Não tem mais, sabe? Não dá mais pra você ser esse cara, sabe? Você tem que ser o cara, gente boa, que fala com todo mundo, que todo mundo te ama, que é, cara, aquele unânime, tipo um Ian Gouveia, assim. Caramba, sabe? Aquele cara, cara, como que tu não ama? Acho que eu nunca vi o Ian de cara fechada, sem abrir um sorriso. O próprio Pinguim, sabe? Tipo o Iago, assim, mesmo sendo na dele, sabe? Tipo assim. Então, assim, eu acho que é importante esse lado do perfil e importante também as marcas entender, ou os surfistas entenderem, assim, que muitas vezes você tem um perfil que nem é o perfil do produto primário, assim, tipo o Iago. Não é o cara do perfil da cerveja. O Iago nem bebe direito. Se o Iago beber 2 long necks, 3 por ano, é muito. Tô te falando, não bebe. Assim, talvez ele tome vinho ali, alguma coisa assim, mas, cara, os amigos dele bebem, a galera que tá com ele bebe, ele, é mais pelo ele ser free surf, sabe? Aí dele ter essa parada, eu já conheço ele há muito tempo, sou fã do surf dele há muito tempo e tal. Mas ao mesmo tempo, sei lá, tem gente que é tão saudável, por exemplo, não sei se eu patrocinaria uma surfista que acabou de ser mãe, sabe? Sabe, tem umas coisas que são meio contrassenso, sabe? Assim, de... você não vai querer ver a menina ali tomando a cerveja, segurando uma criança de colo, amamentando, sabe? Tipo assim, caramba, não fica... Manda um derby. Fica um negócio meio... Cara, tipo assim, acaba que você tem umas limitações também de perfil, sabe? Sim. De perfil, não digo que não pode ter filho nem nada, mas eu digo assim, mas chega uma hora que começa a ficar meio esquisito, né? Porque você... Mas você sabe que também vai do bom senso da pessoa. Ela provavelmente não vai aparecer... Não que se as meninas tivessem filho ia mudar nada, mas em nenhum momento a gente vai querer associar, sabe, gravidez com... Sim, não. É natural, é um período que a pessoa não vai consumir o produto, né? Difícil, assim, mas sabe? ela pode ter um gosto... Mas eu pensei nisso agora, cara. Nunca tinha vindo na cabeça, juro, essa possibilidade, assim. Porque, na verdade, se você for olhar, se tiver um filho, eu vou parar de tomar cerveja durante um tempo, mas eu fico ansiosa. Você quer voltar. Mas eu vou ficar ansiosa pelo momento de voltar. Claro. Não, e te digo, essas sem álcool, dizem que é até bom, sabia? Porque a levedura, né, que é o fermento, ela estimula, né, a glândula mamária, a produção de leite, tanto que quando a gente faz cerveja, o fermento... ele vai para a ração de vaca leiteira, porque estimula o leite. Antigamente, na verdade, a mulher tomava cerveja para... Eu não sei de onde que proibiram isso. Já manda praia gestante, cara. Praia, não. Entendeu?
Mas nessa época, cara, é pior. Em épocas que inventaram a cerveja, tipo, sei lá, 2.000 anos atrás, era comida para ir para a escola. Porque dava para fazer muito mais alimento daquela quantidade de grãos. Então, se tinha abundância, fazia pão e cerveja. Se tivesse escassez, fazia só cerveja mesmo. Foda-se pão. Sabe? Prioridades, né? Prioridade. E a criança acordava de manhã com sono, já tinha um copo de cerveja que não era filtrada, tipo uma cerveja densa. A criança já mandava para dentro e ia para a escola como? Daquele jeito já, né? Tipo, aprender nada. Mas tudo bem, naquela época o que você ia aprender? A criar, tipo, fazenda, porque estamos falando de quê? 2000 a.C., 1000 a.C., cara, não tinha muita escola, eu acho, né? Acho que era mais ali, a expectativa de vida era baixa também. Se seu pai era, sei lá, fazendeiro, você ia ser fazendeiro. Se seu pai fosse, sei lá, ferreiro, você ia lá aprender a fazer espada, armadura, tipo, eu acho que as profissões eram hereditárias, né? Você ia... Era difícil ter acho que não sei quando surgiram com a faculdade mais velha do mundo. Deve ter. Porra. Né? Não sei lá. Cambridge, deve ter uns 200 anos. Não. Não, mais? Uns 300, 500, 1000 anos deve ter. Não, já passou muito tempo, né? Se você considerar mosteiro, essas coisas assim, deve ter muito tempo. Você tem 40, cara. Passou muito tempo mesmo, eu tenho 28. 45. Tenho 28. Não, eu tô com 45. Mas parece que foi ontem, cara, que tudo isso, essas paradas assim, né, essas coisas antigas mesmo da vovó, assim, caíram em desuso, né? Tipo assim, minha avó, a criança tá dormindo, dá uma colherzinha de pinga. Sim. Minha avó mas eu muito agitada, quando... meu irmão. Toma aqui, vamos dar um sossega-leão nesse moleque. E eu tenho... moleque... tipo, uma das melhores memórias que eu tenho de criança foi o primeiro dia que eu tomei cerveja. Minha avó e minha mãe estavam tomando uma cerveja e... Cara, meu pai deixava... E eu pedi e minha mãe me deu um golinho. Tipo, tava tudo sob controle, sabe? Cara, meu pai deixava eu tomar a espuma, sabe? Só a espuma. Eu adorava. O chopp dele chegava e eu pegava a espuma toda, assim. Aí depois ele não deixava eu beber, sabe? Aí e as pessoas ao lado, normal, bro. Nem aí. Tipo, hoje em dia, tipo, dá post, dá... Você perde até a guarda do teu próprio filho, mano. Mas eu acho... Tipo assim, tá certo, assim, mas eram outras épocas. Tanto que eu fui mordido por um tigre naquela época, você sabe, aqui, né? É mesmo? Você não sabia, não? Não. Não, isso aqui foi uma mordida de tigre. Eu tinha 6 anos, nessas épocas aí, sabe? Que não tinha celular, não tinha, tava brincando com um tigre solto na coleira, né? Brincando. Mas num parque? Em Paraty, cara, numa fazenda muricana, chamava. E o tigre tava ali numa coleira, assim, a galera brincando, tava brincando com ele tava abanando o rabo, assim, e aí, bum, tirei o rabo dele já me pegou assim, já me mordeu, fui me jogando no chão, assim. Tomei ponto pra caramba, eu tenho uma cicatriz. Se for, né? Machucou bastante. Cego, né? Porra. Não, sim, esse olho ficou 3 meses sem abrir. Caraca. Eu tenho uma cicatriz grande, outra aqui, a maior é essa aqui, não vai dar pra ver. Ai, que doideira, sabe que eu nunca tenho nem E aí, percebido. cara, eram outras épocas. O pessoal, quando eu falo, pô, tu já foi mordido por um tigre, caraca, como assim? Pô, outras gente, épocas. que vida sensacional. Minha mãe fala que eles estavam num restaurante também, e a mulher, posso mostrar o jacaré pra ele? E daí quando ela viu, a mulher tava me segurando, tinha um fosso do jacaré, a mulher me segurando aqui, assim, ó, em cima, olha o jacaré. Era isso, era muito maluco, cara, assim, essas épocas, assim, que, porra, historicamente, é uma maluquice, era, nego chegou a fazer, tu lembra, eu não sei se vocês lembram, mas quando eu era moleque eu gostava de brincar com alquimista, tu lembra? Cara, vinham 300 mil químicos tóxicos. Que tu botava um negocinho que virava rosa, que potássio, eu lembro desse. Sim. Mercúrio cromo você não acha, metiolate, então, assim, meu irmão, um monte de coisa perigosa pra criança beber coloridinha, assim, a cara da cagada, aquele brinquedo. Sabe, hoje você vai ver, tem água oxigenada, tem água com sal, não tem mais químico nenhum quase. O alquimista virou um monte de... Naquela época tinha até material radioativo, mercúrio, sei lá, que tinha naquela, tinha um tubinho com mercúrio, cara, o negócio era muito Não, é muito louco. Aquela época era mais perigoso ser criança, cara, juro. Hoje em dia... Por isso que a gente tá vivendo muito mais mas é evolução, né, cara? Daí você não é tão maneiro. Eu tava conversando com o Matsuda, que faz as alaias, que ele tá lá em casa. Daí a gente tava falando do Baiacu, né? Que é perigosíssimo. Que é perigoso. Fala, quantos não morreram? Pra descobrir, Pra descobrir. Que tinha que tirar a glândula. Pô, e daí, não, esse aqui não deu certo. Morreu. Tipo, quantos não morreram até... Essa história de morrer... Eu acho que é foda, tipo assim, não acho que todo baiacu mata, assim, depende muito da quantidade que você ingere,
Provavelmente alguém comeu, passou mal, aí o outro comeu, não passou, falou, mas tu comeu aquele? Ah, não, eu comi sem isso aqui, aí Mas beleza. A maniçoba, né? Que é uma comida tradicional lá do Pará. Do norte. A folha do aipim. Ele tem que ser cozido 7 dias. Não sei quanto tempo. Como é que descobriram isso, né? Provavelmente não. E insistiram. Provavelmente. Rolou uma insistência, era mas isso provavelmente é situação de extrema necessidade. Sabe? Mas extrema necessidade, você não tem paciência para cozinhar 7 dias. Extrema necessidade vai cru mesmo. Sabe? Eu fico pensando, muito louca essa história. Nem um pouco venenosa, né? Você come um aipim, mas se você comer a folha, morre. É louco. Não como a folha do aipim, moleque. Agora, eu sei que a gente tá... É que a conversa é muito boa, a gente vai embora, né? Mas como é que a cerveja surgiu, assim, tipo, teu contexto, na tua vida? O que te fez? Então, na verdade, eu sempre gostei de tomar cerveja, né? Mas cerveja pra mim era tudo igual. Eu olhava assim, qual que é a mais barata? Ah, então é essa que eu vou comprar, era que tava na promoção. Até que a primeira vez que eu fui pra Califórnia, eu cheguei... E o Traquinho me buscou no aeroporto, a gente foi para um bar ali do Newton Batista, que trabalhava lá, que eu ia ver se dava para ficar na casa dele. E aí, ficar em casa, o Traquinho, vamos tomar uma cerveja. E trouxe um copo de Blue Moon para mim, aquela cerveja turva com uma rodela de laranja. Eu olhei aqui, nunca tinha visto cerveja turva, né? Falei, cara, tem certeza que isso é cerveja, cara? Vê se foi drink, eu não quero não. E aí ele falou, não sei, que é a melhor cerveja que tem aqui, cara, pelo menos é que eu mais gosto. Eu provei, falei, cara, que cerveja boa, que delícia. Comecei a tomar cerveja artesanal. Mas quando eu voltava pro Brasil era cerveja normal, no máximo uma Colorado que tinha, na época nem era da Ambev, aí era tipo cara pra caramba, R$30 assim, uma garrafa. A gente conseguia tomar uma e depois já tinha que ir para as baratas. E aí numa dessas viagens a gente acabou o campeonato lá, o VQS, que a gente sempre ia, isso já era em 2011 ou 2012, e aí um cara chamou, vai ter uma festa lá em casa, aparece lá. Quando eu cheguei na festa lá, entrei na cozinha do cara, que legal que você vai quer uma cerveja? Quero. Ele pegou assim, a geladeira dele tinha umas torneiras assim, ele me serviu. Dei um gole de cerveja boa. Falei, cara, mas como é que sai cerveja da tua geladeira assim, desse jeito? Ele, não. Homebrew. Eu falei, cara, homebrew? Pera aí, cara, eu já tinha escutado falar em homebrew, mas homebrew é novo pra mim, que tinha uns amigos lá na Califórnia. Aí ele, cara, é homebrew, eu faço aqui. Pera aí, mostra isso aí, porque eu achava que pra fazer cerveja tinha que ter... tanques, aquelas coisas maravilhosas, né, de cervejaria. Sim. Não, faço na panela e tal, não sei o quê. E aí ele me mostrou tudo, eu fiquei fascinado mesmo. Voltei pro hotel esse dia, já comprei uma torneira, no eBay, entregou. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi furar minha geladeira, instalar a torneira, comprar uma panela, baixar a receita da internet, comecei a fazer cerveja. A primeira eu achei que sabia fazer, não sabia, chamei todos os meus amigos, assim que parou de fermentar. Meu irmão, a galera foi beber, tava horrível, o pessoal cuspiu, me zoou pra caralho, deram apelido de Yakult de boldo pra cerveja. E ela ficou na geladeira lá, largada um tempão, até que passou umas 2 semanas, outro amigo meu, Pedro, que é dentista, falou, aquele dia, queria ter vindo aí, ter tomado tua cerveja, todo mundo veio. Eu falei, Pedro, ninguém conseguiu beber a cerveja tá uma merda, mas se você quiser vai ali, cara, e prova, mas já te falo, você não vai conseguir beber. Ele foi lá, se serviu na torneira, olhou pra mim, deu um gole, não fez cara de ruim, fez cara de paisagem, deu outro gole e falou, cara, essa cerveja tá boa pra caramba. Eu levantei, peguei da mão dele, dei um gole e percebi que a cerveja tinha ficado muito boa, e aí é que eu aprendi que cerveja tinha que maturar também, além de fermentar. E aí comecei a fazer cerveja, até que eu fiz uma Witbier, ficou a melhor que eu já tinha feito até então. E aí eu falei, cara, não tem por que eu fazer outra. Se a cerveja que eu faço melhor é a que eu mais gosto, vou fazer só ela. E fiquei 2 anos fazendo só ela, a receita, tentando tudo que eu queria, limão, laranja, tangerina, vários fermentos, vários tipos de malte. Eu achava que a Witbier era uma cerveja boa, mas eu sempre achei que essa quantidade de trigo, ela dava uma empapuçada, então eu fui reduzir trigo pra caramba, até que ela não estava mais empapuçando, mas ela tinha um problema ainda. Eu achava o limão mais gostoso que a laranja, porque a laranja dava muito aroma e o limão era mais cítrico, eu queria menos aroma e mais cítrico. Só que a casca do limão, ela tem um óleo, cara, e esse óleo mata a espuma da cerveja. E, cara, quando eu fazia cerveja, nunca tinha espuma. O pessoal ia lá em casa, cara, que cerveja boa, mas por que não tem espuma? Parecia um Guaraná, assim. E eu não sabia explicar. Eu dava até pra tomar uma atitude, tipo, sei lá, pegar um espessante, que é um químico lá, que você mistura e faz uma espuma linda. Mas, cara, não quero botar uma espuma fake na minha cerveja. Eu vou saber o que eu tô bebendo, sabe? Então,
Aí eu, estudando, vi que na Rússia eles fazem aquelas oatmeal stouts, né, que são as cervejas de aveia, e que a espuma é muito densa, porque a aveia ela tem muita proteína, então ela dá uma estrutura boa na espuma. E eu lembro que eu fiz uma assim, e aí quando ela ficou pronta eu servi, vi uma espuma linda, e eu pensei comigo mesmo, falei, cara, tá pronta, agora eu não mexo mais, era só isso que faltava. Só que para minha surpresa, quando eu dei um gole, cara, a cerveja tinha ficado ainda muito melhor. Porque além de tudo isso com a espuma, a aveia deixa ela mais macia, mais aveludada, e a cerveja ficou uma delícia. E aí eu passei um ano fazendo a mesma receita, a galera ia lá em casa, bebia tudo e nunca deixava o que precisava deixar no baldinho de contribuição. Aí eu pensei, ou eu paro de fazer cerveja para esse bando de surfista ficar bebendo a minhas custas, ou eu começo a vender para eles. Aí comecei a vender para eles, mas eu nem pensava em fazer uma marca assim. Eu achava que um dia eu talvez fosse ter uma marca de surfwear, né? Tipo... Só que, porra, cara, eu fui numa festa de uma marca de surfwear, de um moleque que tava começando e a cerveja lá tava acabando. O cara chegou pra ele e falou assim, porra, cara, se você quiser eu te vendo um barril de 50 litros aqui de cerveja. Ele, quanto? R$500. E eu cobrava isso, falava pra galera, cara, tem 220, eu fazia 20 litros por semana e eu falava, galera, tem que ter R$200. Eu falei, caraca, mesmo preço lá de casa, vamos ver como é que vai funcionar isso aí. Eu achei que ele ia vender por R$10 o chopp. Ele falou, não, vou vender a camisa, que aí eu pago o chopp, porque do barril de chopp sai 150 copos, mais ou menos, um de 50, copo 300 ml, sai até mais. Aí ele começou, galera, quem comprar uma camisa agora vai ganhar uma cerveja, quem comprar uma camisa vai ganhar uma cerveja, e, sei lá, deu meia hora, tinha vendido 4 camisas. E você aprende na escola que a ordem de fatores não altera o produto, né? De repente vem uma menina... Me dá isso aqui, cara, tá tudo dando. Aí, galera, quem comprar uma cerveja agora vai ganhar a camisa. Parecia arrastão. Todo mundo, vendeu em 5 minutos. Eu falei, caraca, mas é a mesma coisa. Quem comprar uma cerveja vai ganhar a camisa, ninguém quer. Todo mundo quer. Quem comprar a camisa vai ganhar a cerveja, ninguém quer. Eu falei, cara, tá aí, né? Ninguém sai com dinheiro para comprar uma camiseta, uma bermuda, até porque... o dinheiro da cervejinha é sagrado, né? Você sempre vai sair com um dinheirinho, mas o bermuda, essas coisas, a recompra é muito lenta. Eu, por exemplo, hoje em dia, que eu não ganho mais roupa, eu compro bermuda, compro lá na TVD, por exemplo. Cara, eu compro uma bermuda por ano, talvez 2, sabe? Talvez até mais se eu for dar de presente pra alguém, sabe? Mas pra mim mesmo, cara, é pouco assim a recompra, porque elas duram muito, são confortáveis e tal. Então, assim, é um produto de recompra lenta. Mas é uma coisa muito bem vendida. O outro era cerveja, era sempre comercial, uma gostosa, de biquíni, um bando de babaca fazendo piada machista em volta. Porra, nada a ver. Surf era aquela menina com aquele cara alta zona, naquele paraíso. Nossa, queria ser esse cara, queria namorar essa menina, queria estar pegando essa zona, queria estar aí, meu Deus, que sonho. Só que um produto que não é tão fácil. Sim. Até porque tem coleção de verão, acabou a coleção de verão, tem que inventar tudo de novo. Grade, modelagem, estampa, né? Acabou a coleção de inverno, tem que inventar tudo de novo. Aí, cara, aí você vai entrando em parafuso, uma hora tua criatividade falha. Cerveja não, é uma receita, não pode mudar. Tem que ser a mesma coleção inverno, verão, toda vez até o fim da galáxia, sabe? Então, assim, me pareceu mais simples e muito mais fácil esse lance da recompra. Sei lá, é segundos a cerveja. Você tá tomando a cerveja assim. Você já tá pensando na outra. Você já acabando, peraí que eu vou ali pegar outra. Uhum. Então, assim, é um produto que, por mais que, cara... tenha todo esse negócio de, você tem que usar com moderação, álcool é um negócio que, cara, é perigoso pra caramba, se não feito da maneira certa, né, cara, cara, principalmente se você pegar carro ou fizer, claro, sabe, qualquer tipo de coisa perigosa, sabe, então, assim, tem toda essa coisa, mas também tem o fato, de ser legal pra caramba, você acabou de pegar onda, poder confraternizar com seus amigos, tomar uma cerveja, conversar, resenha, é um negócio que deixa as pessoas mais relaxadas, então, assim, eu, particularmente, sempre só tomei cerveja na minha vida, assim. Então, fez muito sentido quando eu juntei tudo, sabe? Quando eu juntei um nome que a praia, que ninguém sabe, mas era uma máquina fotográfica que eu fazia, uma pinhole Polaroid, que eu fazia só pra mim. Uma vez um amigo meu chegou, tem que dar um nome pra esse negócio, dá um nome meio like, assim, tipo praia com Y, sabe? Meteu essa e pensei, né? Quando eu fui fazer a marca de cerveja, eu falei, cara, devia ser cerveja praia, sabe? E aí, com Y, lógico, porque você não pode registrar como praia. E aí, cara, deu um logo, cara, muito maneiro. No começo a gente fez uma baleia, né, que é aquela que tá lá no rótulo da classe, que as meninas começaram, não vou beber porque cerveja engorda, vou virar essa baleia. A gente, cara, vamos botar uma sereia aí, botou a sereia, o Duda fez a sereia mais linda, assim, então, cara, a gente tem essa coisa meio da mística do mar, é uma cerveja que foi inspirada no oceano, né, a gente ficou sempre com essa coisa da mística, descobre os mistérios, os encantos, essa coisa meio lúdica, assim. E a gente ficou, eu achava que não precisava de outra cerveja, achei que a gente, cara,
tava bem com aquela Witbier ali, que na verdade nem é uma Witbier, nem é uma Golden Ale, ela é uma cerveja que tem um jeito dela, eu até brinco que o estilo é o praia. De eu falar que tipo de cerveja, tipo da praia, assim, tipo praia, quase vai virar um estilo. E eu não sonhava, porque uma vez eu fui querer me inscrever no campeonato e os caras, não, você vai ser desclassificado. Eu falei, não, então melhor não, se eu não tem categoria pra mim, é melhor não correr, sabe? Então, assim, e eu nunca gostei de campeonato, então eu prefiro ser free surf até na cerveja. Nunca inscrevemos ela numa competição. Sim. Mas aí eu tava falando do negócio de... Me perdi, fui falar da competição agora, era... Da segunda cerveja. Da segunda cerveja. Da segunda cerveja, isso. E aí, cara, minha mulher, a Vicky, né, que trabalha comigo, é minha sócia em Túlio, ela num dia acordou e falou, cara, sonhei com a praia numa garrafa transparente, cara, tava linda, tal, não sei o quê. E ela ligou pro Duda, que é meu sócio, que é o designer, falou, Duda, pô, eu sonhei... E o Duda gosta muito da Vicky, pô, quis dar um presente com ela, fez uma simulação lá e mandou pra ela, e, cara, ficou linda, aí tô olhando bem parecida com essa de hoje, né? E aí, por acaso, eu tava num arraial lá em Juqueí, que é aquele... Do Eudes, né? Fim. Não. Ah, não. O Single Fin lá da galera. Sim, O Eudes a gente foi patrocinador. Do Gin ali. Esse ano a gente foi patrocinador, deve ser esse ano de novo. E é muito legal o trabalho que ele faz com as crianças. Pra quem não sabe, é um arraial todo beneficente, que, cara, junta gente pra caramba. 40 mil pessoas juntou, assim, tudo beneficente. Todos os melhores chefes do Brasil. É sensacional. É sensacional. E é tudo beneficente mesmo. Todo o dinheiro que é consumido lá vai pro Eudes, né? Então a gente entrega tudo pro Eudes e pro bem dele, sabe? Vai operar barra, vai fazer tudo. E aí, cara, a gente tava lá e o Maurício Jamelaro, que é o presidente da Heineken, chegou, eu não conhecia ele. Aí ele, pô, que legal, você apresentar o Cifu na praia, que legal. A gente começou a dar o tour lá, os caras chamaram a gente para fazer o tour na destilaria. E aí a gente começou a conversar e tal, começamos a falar. Eu falei, cara, pô, eu tenho uma ideia aqui, cara, mas é muito difícil conseguir essas garrafas transparentes, o processo é super complicado. Mas eu acho que eu só conseguiria quando eu estivesse lá na Heineken com vocês, que a gente já tinha os papos assim, né? Ele falou, eu falei, isso aqui, cara. Quando eu mostrei pra ele, o olho dele brilhou, falou, cara, é isso que eu preciso. E aí a gente conversou sobre várias coisas, entendeu? De que a gente, qual era o sonho. Ele achou que no começo ia mudar, que eu ia tirar a clássica da garrafa e ele não gostou. Ele falou, não pode mudar. Eu falei, não é mudar, essa aqui é uma lager, essa daqui é uma ale. Ele, caraca, que demais, é uma light lager, né? Que é um estilo de praia, de cerveja. E aí, cara, a gente... Vamos fazer isso aí? Vamos, meio que assim, e aí, bora fazer? Bora. E apertamos a mão assim, aí eu fui comprar uma praia, ele falou, não tô bebendo. Aí eu falei, não, peraí, comprei uma praia, trouxe uma Heineken Zero, a gente brindou assim, que ele tava, acho que na quaresma na época, assim. E aí, cara, e a gente começou a conversar lá, a galera, fechou essa super, cara, parceria aí de praia e Heineken. E eu tô muito feliz, porque, cara, eu não queria estar em outra empresa. A Heineken é uma empresa maravilhosa, sabe? A gente ouve muita coisa ruim de outras empresas aí, de que fazem com as marcas e tal. E comigo tá sendo o oposto, tá sendo um sonho, cara. Tá sendo, tanto que quando que eu ia esperar, conseguir um negócio desse tamanho assim, sabe? Isso tudo só acontece por causa de tanta, cara, gente acreditando no projeto da praia. Então, eu agradeço todos os investidores, cara, que começaram lá atrás a botar dinheiro nesse negócio. Se não fossem eles também, o negócio não tava aqui, sabe? Meus sócios também que trabalharam pra caramba nisso, sabe? Junto com todo mundo que trabalhou e que já algum dia fez parte desse sonho, ou faz, ou vai vir a fazer também, sabe? Que eu falo que a praia é muito uma ideia, né? Que vai propagando de cabeça em cabeça e as pessoas vão inventando as coisas e ela vai fazendo acontecer. E quando você vê, você tem uma marca irada que parece que foi uma pessoa que fez. Não fui eu. Eu nem queria vender, cara, cerveja. Eu lembro que eu falava, cara, quando a gente vai produzindo 6 mil litros de cerveja por mês, a gente vai estar gigante. Hoje eu fui falar com o cara, não, cara, mas é tranquilo, cara, a gente tá falando, desse mês é pouco, é tipo 1.200.000 milhões de litros de uma, não sei quanto dá. Eu falei, caraca, mesmo, não sei nem quanto é que é isso, mano. Eu que imaginei que ia conseguir. Tanto que a fábrica lá que a gente ainda faz em fábricas terceirizadas, né, ciganas. O nosso maior problema é esse, a gente chega na fábrica e o cara, tem capacidade pra caramba aí, dá pra fazer 800 mil litros aí pra vocês. A gente, tá, beleza, aí começa daqui a pouco 3 meses, o cara, cara, não tô conseguindo produzir mais, vocês precisam de mais, a gente tem que achar mais fábrica. Então, assim, é sempre uma dor de cabeça gostosa essa. Sim. Mas eu quero mesmo agora já está programado,
seguir esse caminho junto com o Heineken, levar a produção para dentro de casa, para conseguir depois disso levar a cerveja para fora do Brasil, para que a gente tenha uma cerveja para chamar de nossa, né? Porque você vai para a Indonésia, você quer tomar Bintang, se você for para Jamaica, vai tomar Red Stripe, se você for para o México, você vai tomar Corona, se você for para Costa Rica, vai tomar Imperial, se você for para, sei lá, para a Austrália, vai tomar Foster, você vai tomar Heineken na Holanda, você vai tomar... Então, assim, cara, tipo assim, pô, se você for pro Brasil, você vai tomar o quê? Difícil, né? Difícil você falar uma cerveja que ninguém fala, não, pô, é isso aí. E eu acho que a Praia tem esse potencial, sabe, de ser uma cerveja, tanto pela qualidade do produto, quanto pela qualidade da marca e pela que a marca representa dessa coisa de ser do Brasil, de ter orgulho de ser brasileiro, sabe? Meio que muito nessa também, dessa síndrome de vira-lata que eu sempre sofri, sabe? De sempre achar que brasileiro era menosprezado e, cara... Não, pelo contrário, hoje o Brazilian Storm também resgatou isso na gente, sabe? Esse orgulho de ser brasileiro e com a cerveja a mesma coisa, né? Porque cerveja é sempre aquela coisa alemã, belga, não sei o quê. Por que a gente não pode ter uma cerveja boa pra caramba pra chamar de nossa? E é uma cerveja que é super diferente de tudo, sabe? Assim, até porque eu não fiz curso de cerveja, não estudei cervejaria. Eu fiz a cerveja que eu queria beber, o que eu queria tomar com os meus amigos. Eu queria uma coisa 100% natural, leve, refrescante, que desse pra tomar um monte sem empapuçar, por isso esse lance menos do trigo. E que, pô, fosse uma cerveja que não sujasse, que não tivesse muito plástico. Então a gente ainda vai chegar no zero plástico. Mas a gente é a única cerveja do Brasil, selo B, né, que são as melhores empresas para o mundo. Não é a melhor empresa do mundo, mas para o mundo. Se as empresas fossem assim, o mundo seria um lugar melhor. Então, assim, tudo isso vai mostrando quem que a gente quer ser e como que a gente quer ser visto, sabe? Então, eu acho que isso está acontecendo agora a nível regional, digamos assim, até porque a gente não vende no Brasil inteiro, a gente só vende Goiás, Espírito Santo para baixo, assim, e Bahia, por exemplo, a gente ainda não chegou, Nordeste a gente ainda não chegou, então ainda tem um caminho longo aí para a gente atingir um objetivo de ser uma marca internacional, sabe, de ser um global brand, que é o sonho da Heineken também para essa marca, eu acredito, sabe, eles nunca me falaram isso, mas eu tô torcendo para que seja, sabe, esse é o meu, sabe, eu farei de tudo para isso acontecer. Sim. Pô, não, tenho certeza que vai, porque realmente o pacote é completo ali. Vamos tentar. E aí nesse caminho vai ter muita aventura, sabe? Se a gente não chegar lá também vai ser divertido pra caramba tentar, sabe? Eu acho que a certeza nunca sabe? Não tem certeza. Tem certeza da dificuldade, do caminho, das lágrimas, dos risos, do suor, do sangue. Vai ter tudo isso aí no caminho, mas pô, também tem muito momento bom, tem muito amigo, tem muita, sabe, vitória, tem muita batalha perdida, muita batalha vencida. Empreender uma aventura, cara. Tanto assim como entrar no mercado de surf aí, querer, sabe, fazer alguma coisa, não só surfista, mas qualquer coisa, sabe? E tem que fazer, cara. É fazer. Tipo, iniciativa. Até porque tem muita coisa que se você não fizer, ninguém vai fazer. Sabe? Iniciativa e consistência, né? Vocês sabem de podcast é muito isso, né, cara? É consistência. Vocês, cara, tem que entregar toda semana, sei lá, todo mundo tem consistência. Consistência. Sabe, é um negócio que acho que não foi o surf que me ensinou isso, porque o surf não é um esporte consistente de praticar, não é todo dia que você consegue ir lá e não é tipo, sei lá, corrida, que você, qualquer dia você acorda ali, chuva, faça sol, caindo raio, você faz sua corrida. Surf não, surf tem que ter onda, tem que ter, condição. Então assim, eu não era um cara, eu não sou ainda um cara consistente assim de disciplinado, de fazer as coisas iguais, mas como eu sou um cara muito sonhador, assim, tem muita vontade de realizar os sonhos, assim, e a praia acho que é o meu maior deles até hoje, em termos de legado mesmo, de empresa, de deixar alguma coisa que realmente vá ficar mais do que eu, né, porque a gente até pode falar, deixou uma história, mas não esquece tua história, sabe? É o que o Banksy fala, quer que alguém seja ignorado, vai lá e constrói uma estátua dele, né? Pronto, quer que alguém seja ignorado, vai lá e constrói, vai passar todo dia, mas nunca saber quem é aquele cara, né? E eu acho que, de repente, se eu conseguir deixar uma cerveja, que a gente vê, a cerveja, mais Heineken tem 150 anos, acabou de fazer 150 anos a Heineken, então, assim, eu acho que, cara, se a praia puder ficar, mesmo porque eu não vou estar aqui para sempre, eu vou gostar de saber ou nem saber, mas vou gostar que a praia, sabe, continue além da minha vida. Talvez eu até saiba, né? Vou estar velhinho ali, leito de morte, e a empresa ainda de vento em popa, não sei o que vai ser depois que eu não estiver aqui, mas que vai ser depois, vai. E no Brasil é muito difícil, né, cara? Nossa senhora, no Brasil é assim, caramba, absurdamente difícil, a complicação tributária, jurídica,
Complexo. A falta de incentivo, né? Você vê assim, as grandes empresas mesmo, sei lá, conseguem bilhões no BNDES. A gente mesmo não consegue Sim. R$1.000. Sim. E você tá fazendo uma empresa, então assim, caramba, tive muita sorte, além de ter tido investidores, cara, gente que acreditou nisso lá de trás e... Então, assim, minha gratidão é eterna, assim, essa galera toda, sabe? Todo mundo que, ajudou a praia a vir até aqui, que vai ajudar ela a chegar até onde a gente quiser que ela chegue, sabe? Sim. Acho que... A gente, na verdade, tinha várias coisas ainda pra falar, porque real... Então. A gente faz mais, porque você é um cara que realmente, né, traz uma criatividade, você é um cara criativo pra caramba, assim. E eu já fiz muita coisa, né? Falamos do Surfé da Praia. Então. Exatamente, tem muita coisa ainda. Vai ter o 2, Vai ter o 2. A gente faz o 2. Aí depois é até bom, cara, que se quiser fazer o 2, dá pra galera mandar pergunta, cara. Exatamente. Sabe, já manda pergunta. A gente avisa ali antes. Deixa o like, que ajuda pra caramba. Já manda pergunta no comentário. Eu falo isso, cara. É tão fácil deixar um like, né, cara? Não custa, né, cara? Simples, né? Simples. Imagina se nessa conversa ainda tivesse o Júnior, né? Que era pra estar aqui e não pôde vir. O Júnior deve ser um ótimo pirata, né? Lá pra praia, né? Pra caramba, gente boa pra caramba, tem um estilão, inteligente. O Júnior é ótimo. Tem muito, cara, tem muita gente boa, brother. Tem muita gente boa. Infelizmente a gente ainda é pequeno, brother, porque minha vontade era conseguir, cara, abraçar todo mundo, todas as praias, mas também acho que vai chegar uma hora que, cara, que a gente vai estar fazendo muito mais do que a gente consegue fazer hoje. Da geladeira para milhões de litros já foi um bom pulo. Foi mesmo, cara, que doideira isso. E, se for, valeu demais, cara. Obrigada pela conversa, cara. Vamos fazer uma foto aqui pra eu postar aqui. Vamos. Pera aí. Já tem uma galera me ligando, eu esqueci de... não, é foto, pera aí. Cara, eu sou tão ruim com... Valeu, galera. Valeu, hein? É isso. Obrigada. Amanhã tem mais episódio especial aqui no Rema Festival. Não esqueça, mande as perguntas já pro próximo episódio com o Sifu. E até lá. Valeu. Um beijo, tchau. Valeu, galera.